Boa noite, gente. Boa noite, prof. Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo certo, tudo bem. Então tá joia. Rafael, é DSPTI. É porque o nome é tão comprido, a gente só fala siglas, né? Então fica meia hora até falar o nome da disciplina. É, diagnóstico, soluções de problemas, tecnologia da informação, cara, é muito grande. Então, DSPTI. Por isso que eu coloco só a sigla, né? Então, o pessoal só chama DSPTI. É, não termina nunca, né? É um nome muito grande. Então, tá bom. Bom, a maioria já está marcando aqui, né, no chat, presença. Beleza. Vamos dar início ao que nós precisamos, né? Deixa eu só compartilhar aqui, aí eu já começo a gravar, falar o que a gente precisa. Deixa eu ver se... Ué, cadê vocês? Sumiram? Acho que apareceu aqui. Tá aqui. Tá aqui. Aqui. Beleza. Aqui. Eu já subi, deixa eu falar em relação. Hoje a gente começa, né? Na verdade, faço a introdução e explico para vocês hoje o que vocês precisam começar a buscar em relação ao trabalho, tá? Que nós vamos passando essa aula, a que vem, na outra já é a primeira avaliação. Então a gente já vai se preparando para isso, tá? A primeira coisa que na outra semana a gente tinha conversado, vocês falaram que não mudou tanto assim a questão, a composição dos grupos, né? Eles não tiveram tantas alterações, talvez um ou outro, né? Alguma coisa assim. Eu não sei como que tá. Tiveram grandes alterações ou a maioria se manteve nos grupos que eram? O nosso se manteve, prof. Se manteve, tá? Não sei o do resto do pessoal, mas o nosso se Mas manteve. Aqui entrou muita gente nova, eu acho que também que tava de então, DP, né? Não sei. que aí tá. Nosso mudou um pouco, acho que tiveram duas alterações. Beleza, então. Então, vamos fazer o seguinte, que o do O semestre nosso passado eu... entrou. Ai, perdão. Ai, desculpa, prof. O nosso entrou Não, 2 mas... integrantes, mas eu acho que eu já tinha falado isso. eu lembro Que, tipo, que... desmontou, Uhum. eu lembro que tinha alguma entrada em alguns, né? Isso. Alguns outros que saíram, coisa do gênero. Então, Uhum. o que eu vou pedir para vocês até a semana que vem, para poder me enviar, né? Pode ser a semana que vem aqui na aula mesmo. Vocês, eu acredito que para as outras aulas também acho que não deva ser diferente por causa do SMOG, né? Então, como já está tudo definido, para vocês disponibilizarem para mim o documento. Não precisa ser assim, só ou se vai manter que nem o nome do grupo, tudo certinho, e o nome, que vocês dão os nomes, né, lá dos grupos, e os participantes, tá certo? Porque aí o que eu preciso? Criar aquela a lista de avaliação. Sabe aquela do SMAUG que eu passei para vocês na semana passada? Falei que a gente vai seguir. Eu já subi lá no Siga, então eu tenho que preencher com o nome dos grupos. Tá? Então cada grupo vai ter uma ficha daquela de avaliação. Aí eu preciso ter isso. E o que a gente precisa também fazer a definição, isso a hora que for um pouquinho mais adiante, quando eu tiver que ver o jogo de vocês. Nós temos ainda aquele servidor que o Rafael criou do semestre passado, que vocês têm ainda, ou vocês apagaram no Discord? Eu tenho, acho que todo mundo Tem, né? tem. Não, tá Então, mantido ainda. oi? Tá lá, tá. Tá, Existe, né? beleza. Ah, tá, ninguém saiu, né? Acho que então, acho que vai ter que entrar mais algumas. O que a gente pode fazer é manter aquele servidor para essa aula, porque ela já está, só depois a gente muda, né? Se mudou o nome dos grupos, coisa do gênero, surgiu um grupo novo, aí a gente altera lá. Mas como todo mundo já tem aquele servidor, a gente acho que poderia manter aquele. O que vocês acham? Então. Sabe, a É, gente viu que usar o Discord
em momentos chave se mostrou mais útil até do que o Teams, então... Exatamente. É porque, assim, a gente já viu, né, que para rodar alguma coisa do jogo vai ser muito mais complexo aqui no Teams. Então, eu Sim, acho que sim. a gente vai começar a gastar tempo, meio que se estressar, porque vocês não vão conseguir rodar. Então, vai ficar, acho que, um pouquinho cansativo, né? Essas tentativas, que a gente no começo teve isso, né? E foi um pouquinho desgastante, eu acho, para vocês também. Então, a gente já poderia manter aquele servidor e a hora que, na primeira reunião do Smaug, a gente já vai para lá. Aí a gente já começa a se organizar por lá, entende? Fechou. Já faz a verificação dos grupos, se tiver a necessidade de alterar, inserir nome de grupo, essas coisas a gente já faz lá. Então a gente já pega. Eu acho que foi bem mais eficiente, viu? Para essas coisas eu não, sabe? O Teams ele deixa a desejar, né? Nessa área de vocês. Então a gente pode manter, Sim. tá? É que ele não foi, é que a gente comentou semestre passado, né? Ele não foi programado para isso, né? Exatamente, né? Que a gente quer dar uma atividade para ele que ele não foi feito para isso, né? Ele foi feito para todo mundo Uhum. se reunir, ver telinha e conversar, né? É isso que ele É. faz. E agora a gente quer colocar, né, um stream ali dentro, quase, aí a coisa fica difícil, né? Então, não dá mesmo, não. Aí a gente faz isso. Então, a gente já define. Fica mantido aquele servidor, tá? Que aí não precisa criar outro, todo mundo... Aí até o Rafael já mandou aqui o convite para quem não tem ainda, já entra lá. E depois, a aula que vem, a gente já verifica como eu vou ter que verificar, né? Eu vou passar certinho o que vocês vão precisar fazer, como eu vou precisar verificar grupo a grupo, a gente entra aqui, como nós fazíamos o semestre passado, registra a presença, né, por aqui, e depois a gente pula lá para o Discord e faz o que precisa, o acompanhamento pelo Discord. Aí depois, qualquer coisa, a gente volta aqui e finaliza o que a gente precisa, tá certo? Tá certo, prof. Ô, Aí a prof, gente quantas segue. semanas a gente tem pro Smaug? Para terminar o Smaug? Então, na Quantas semanas não, quantos verdade, meses? a gente vai ter, agora contando com esse mês, né? Então, a gente já conta Uhum. setembro, outubro e até a metade de novembro, né? Mais ou menos. Tá. Metade, penúltima semana de novembro. Porque a apresentação para o Beto vai ser na primeira semana de dezembro. Então, a nossa, Tá. a que vocês vão entregar para mim, vai ser na última semana de novembro, Tá bom. tá? Tá certo. Então, assim, se a Beleza. gente jogar, né, fechadinho, se a gente falar assim, olha, quantas semanas, quantos meses, seria o 3, contando com setembro, Tá ótimo. Obrigada, tá? prof. Imagina que é isso. Então, esse semestre tá meio corrido, viu? Tá bem, assim, reduziu bastante, né? Reduziu um tantão. Então, vai ser mais corrido para vocês fazerem, tá? Mas, Tá assim, certo. o que eu digo a vocês, pensam no seguinte, na hora de propor o jogo, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas na hora de propõe algo que vocês pensem que seria viável nesse período, 2 meses e meio no máximo, porque as 2 últimas semanas é só rebarba que a gente tem que fazer, né? Então, pensa nisso. Às vezes, é o que eu falo, não é falta de capacidade, não é falta de vocês falarem, vocês vão fazer por causa de... Não, não é isso, é falta de tempo, é isso. O que mata é o tempo, tá? Então, pensa que é um trabalho que vocês precisam apresentar para várias disciplinas e ele precisa ter um começo, meio e fim. Então, se vocês tentam fazer um trabalho que tenha muitas fases, coisas do gênero, digamos assim, uma composição mais complexa, talvez isso desgaste muito vocês e chega lá no final, que nem já aconteceu, não termina, sabe? Aí é complicado, né? Porque sempre vai ficar faltando alguma coisa. Aí dá aquela sensação de não terminei o que deveria ter feito. E às vezes incide na nota. Eu acho que, assim, só tome cuidado com isso, porque esse semestre está bem delicado nesse sentido, né? A gente não tem, assim, um tempo agregado ali, né? A gente vai ter um tempo justinho, tá? Então pensem nisso daí. Depois, quando. Nem estamos habituados com tempo curto para fazer. Imagina. Não quase nada, né? Assim, Que quanto tempo isso? vocês têm? 2 dias. É. Mas é que assim, não é fácil, cara, não é fácil, não é fácil. Que esse semestre, como é tudo na unha, não tem nenhuma engine lá para ajudar, né? Então o negócio sabe, digamos assim, que Sim.
É para deixar a gente sem Faz dormir, sair às um jogo vezes. da velha aí, prof. Pode deixar. Tô Não, é o brincando, que prof. não, faz assim, que nem faz aquele negócio tipo matar, sabe? Correr, né? Assim, cair na chuvinha. Isso. Gente, eu Insetos, tá? jogo, né? Vai sair, vai sair, vai sair. Então. Acho importante assim, ter começo, meio e fim, tá? Se não vai ter Tá. uma tema igual semestre. Ah, não vai ter tema igual semestre passado? Não, eu acho que não sei de português, é porque eu não tô em português. Eu Não, sou dispensada dessa matéria, então eu não sei qual é que é a fita. não, não vai ter mesmo. O que o professor, acho que de programação falou, que ele sugeriu, é daquelas paradas lá dos 19 sobre ODS da desenvolvimento. ONU. ODS da ONU. Isso, isso. Ah, Ele falou da possibilidade de fazer disso, fazer, né? tá. Mas é uma sugestão, não que seja obrigatório. Ah, Mas ó, eu tá. vou dar a dica que eu acho que a gente tem que colocar na apresentação o quanto que adere o nosso jogo a ODS da ONU, viu? Tá. Fica essa dica aí pra todo mundo. Eu acho que é legal. Porque Porque, não que seja uma coisa, não sei, eu já trabalhei bastante com o ODS da ONU, nos lugares que eu trabalhei, e realmente a galera meio de startup tá. dá uma pirada, assim, além de ser bem importante, né, a Sim, Agenda sim, 2030 da sim. ONU, a galera dá como é que eu posso falar? Ela dá uma nota a mais Ah, para isso, e entendi. é importante, né? Hum. Tem poucos jogos que conseguem trabalhar isso. É. Isso daí é legal, sim. Eu achei uma Aliás, boa Amanda, isso. possibilidade. Sim, e aliás, Amanda, a gente tá pensando em fazer algo nesse sentido. Aí, aliás, Amanda, depois me lembra porque saiu um jogo nacional de meio de RPG de cultura indígena. Depois me lembra que é pra eu te mandar Ah, um que vídeo e tudo maneiro, mais. maneiro. O nosso desse semestre vai ser É. cultura indígena também. Vai ser um jogo sobre Legal. história, uma história indígena. Oh, bacana. O pessoal faz umas coisas bacanas quando pega esse negócio de temáticas, né? Algumas coisas assim, são umas coisas muito boas, sabe? Muito Legal, legal. Eu, legal. aí, rapidinho, professora, o Ah, Douglas, ele mandou uma mensagem que a deixa eu internet ver dele lá tá aqui. zoada. Ele não vai conseguir, não tá conseguindo acompanhar a aula. Ah, tá. Tá joia. Ele avisou a Mas gente mais cedo. beleza. Ele mandou aqui mesmo. Aqui não tava no chatzinho, aí eu vi aqui. Estão fazendo manutenção, né? Nossa, 2 da manhã, então acho que. Não, beleza. Não sei se ele vai estar por aí, acho que ele nem tá online mais, né? Mas beleza, depois ele dá uma olhadinha, aí vocês são do grupo dele, aí dá. Mas hoje ele não era para estar aqui, ele não estava de atestado? Ou foi a semana passada que a gente não teve aula? Foi semana passada, foi Foi semana a semana passada. passada. Ele já expirou o atestado dele, que era de 7 dias, né? Ah, tá. Então eu Mas, recebi o atestado, é que eu não lembro se era para hoje ou semana passada. não, semana passada e ele já tá melhor, graças a Deus, já. Ah, tá. É isso que eu ia perguntar, se ficou tudo certinho com ele. Eu sei. Espero que esteja mesmo. Sim, não, ele tá Então, bem, sim. tá. Então tá bom. Tá já. Então, não, mas beleza. Então, aí depois vocês passam para ele, né, o que a gente vai fazer, quais são as diretrizes, tá? Por favor. Então, esses comentários, né, a gente acaba fazendo um pouquinho antes, porque como a gente vai começar a lidar agora, né, e daqui a pouco entra no jogo de vocês, e a hora que a gente entrar, então vocês já vão estar com ele caminhado, né? E o que eu sempre vejo é isso, que às vezes a intenção é boa, só que o tempo às vezes não dá. Então, isso daí deixa o pessoal um pouquinho às vezes chateado, sabe? E eu sempre falo isso, eu falo assim, gente, pensa que tem que ser um conteúdo que vocês vão terminar. Então, pega essas dicas, monta um jogo que seja modesto, bem feitinho, bonitinho, e atenda o que precisa, entende? Pensa nisso daí, tá? Para vocês não se desgastarem tanto. Eu acho que a gente já tem tanta coisa ultimamente acontecendo, né, que tira nossas energias, né? E é do nada, né, que as coisas acontecem. Então, acho que direcioná-las faz bem, tá? Então, vamos lá. Hoje, deixa eu já te falar, hoje eu tenho que aplicar a proficiência no segundo horário, que era para ter sido a semana passada, só que não foi porque eles acabaram dispensando todo mundo por conta daquele problema no Teams, né? Então, hoje nós vamos ter as 2 primeiras aulas e depois eu vou aplicar a proficiência, porque tem gente inscrito e eu não pude aplicar a semana passada, tá bom? Então, eu vou dar o direcionamento, falar tudo certinho, o que vocês vão precisar, passar o conteúdo do que é da CPU, da memória, né? Fazer, na verdade, uma lembrança sobre isso e depois as instruções de como que nós vamos começar a trabalhar, o que vocês precisam me apresentar a semana que vem, para depois a gente chegar na semana da avaliação, tá certo?
Então, vamos lá. Esse material já está no SIGA, tá? Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês já está lá no SIGA. As aulas eu coloquei agora, as instruções foi um pouquinho mais à tarde também, tá? Então, o que que nós temos? O que que é a proposta agora? O que que vocês vão fazer? Vocês vão trabalhar a arquitetura de um console, tá? Então, cada grupo, qual que é o princípio? Cada grupo vai escolher um console para trabalhar e vai desenvolver esse trabalho em cima daquele modelo de console. Como eu falei, quando nós estávamos presencial lá na FATEC, nós tínhamos fisicamente alguns consoles, tá? Para o pessoal mexer, né? Desmontar, ver as placas, coisas do gênero. Agora, a gente não tem como fazer isso. Então, vocês vão ter que procurar realmente, apesar que o pessoal pegava bastante, porque manual, às vezes algumas imagens, coisas do gênero, o pessoal pegava realmente da internet, né? Que é onde a gente consegue. Então, o físico, eles ficavam para ver algumas conexões, algumas coisas que eles queriam, que às vezes não tinham uma imagem que eles gostariam. Mas a forma que o console trabalha é todo dentro desses manuais que o próprio fabricante ele disponibiliza. Fora essas avaliações, né, que o pessoal faz do console. Então, tem várias formas de vocês terem essas informações. Então, o que vai se basear essa primeira avaliação de vocês? Na CPU do console e nas memórias, tá certo? Então, só lembrando em relação à CPU, o que vocês vão trabalhar? Como qualquer outra máquina com processamento, né, o console, ele também é baseado no modelo de von Neumann. Ou seja, qual que é o conceito que nós vimos? Você tem a sua CPU, né, que é a unidade lógica e aritmética, e a unidade de controle. Você tem isso com acesso à memória e com acesso à unidade de entrada e saída. Então, esse modelo, ele se permanece na construção da arquitetura de um console. Então, o que vocês vão se basear? O que vocês precisam trazer? Pensa no seguinte, vocês lembram que nós trabalhamos internamente como funcionam alguns circuitos da nossa CPU. Aí até em uma das aulas, se vocês precisarem, eu passo novamente, acho que foi a aula 7, tinha até nos últimos slides um modelo de uma CPU de 2 bits fazendo fluxo de como que a instrução ela era operada. Tá? Então, eu tinha o quê? Uma soma de 2 valores e ela fazia a operação. Então, o que vocês precisam mostrar para mim? Né? Ou seja, você tem uma unidade de processamento, uma unidade de lógica aritmética, uma unidade de controle, onde você recebe essa instrução e você opera essa instrução. Tá? Então, no console, vocês vão trabalhar esse mesmo conceito. Ou seja, quando você começa a jogar, né? Ou seja, você abriu o seu jogo e gerou uma instrução, tá? E qual que é o fluxo que essa instrução ela tem dentro daquele processador no console? Tá? Então, basicamente, o que vocês precisam? Aqui é só o desenho, né? Que até nós falamos bastante em relação às operações, né, do que nós tínhamos dentro da unidade lógica e aritmética, né, ou seja, mais da operação aritmética, né, os circuitos que nós fizemos, né, o comparador, o subtrator e o somador, tá? Então, esse daí. O que vocês vão trazer nessa parte da CPU? Vocês vão mostrar como que a instrução ela é operada ali dentro, tá certo? Ou seja, você inicializou o seu jogo, pensa no seguinte, você tem um modelo de von Neumann. Quando você inicializa o jogo, o que ele faz? Ele abre uma instrução, tá? E essa instrução, o que ela tem ali? Ela é decodificada e vai ser endereçada na memória, tá? Depois, o que acontece? Você precisa buscar essas informações que estão na memória para trazer o processador para você executar aquela instrução. Então, basicamente, o que você precisa apresentar ali? Como que a instrução, ela opera dentro daquela CPU, tá? Isso daí, o que tem? Adicionalmente, quais são as características? Vocês lembram que dentro da CPU vocês têm as unidades, que são os registradores, que são as memórias menores internas, que elas fazem o papel de endereçamento de dados, retirada dos dados da memória.
armazenamento temporário dos dados, ou seja, são memórias menores que fazem a operação. Você tem as unidades em alguns consoles que elas operam, que essa parte aritmética é operado em uma unidade específica. Então, você tem lá dentro do seu processador uma unidade específica que faz os cálculos dos vértices. Pensa o seguinte, toda unidade de processamento, né, toda unidade central de processamento, ela tem um fluxo de operação, tá? Essa operação, ela visa atender o quê? A execução de uma instrução, que no final é o quê? Trazer, no caso, né, de vocês, trazer a imagem em tela. Então, trazer aquele personagem, trazer aquele ambiente, né, ou seja, o que você tem ali de fundo, né? Ou seja, do que você traz ali, da localização do seu personagem em tela. Então, tudo isso é o que resulta no final. Então, a primeira parte que nós vamos trabalhar é o quê? A CPU, ou seja, você começou a jogar, isso gerou uma instrução. Como que essa instrução é processada no seu processador de um determinado console? Então, como que ela faz? Agregado a isso, o que vocês terão? Acesso à memória. Então, da CPU, você tem que mostrar para mim como que se dá esse ciclo de instrução. Sempre lembra, é em cima do modelo de von Neumann. Então, você vai acessar a memória em algum momento, tá? Então, acessando a memória, o que nós começamos a trabalhar, né? O que nós temos quando nós falamos de memória? Nós temos, para vocês lembrarem, a memória principal e a memória secundária, né? A memória principal é o que nós chamamos da nossa memória RAM, aquela memória que você tem acesso volátil e você carrega em tempo de processamento, tá? As memórias secundárias são as memórias que você tem os dados armazenados, tá? E você tem a permanência desses dados ali por mais tempo. Depende, às vezes você apaga, outros não, que nem no caso dos jogos, né? Você ou tem o CD, ou tem aqueles mais antigos, o cartucho, então já vinha o jogo. Então, elas são memórias secundárias, tá? Então, o que você tem ali? Você tem os tipos de memórias. O que vocês têm que classificar, basicamente, né? Isso daqui é só a organização, isso daí a gente já tem, né? Eu vou passar aqui novamente. O que vocês têm? Quando a gente fala em memória, o que nós estamos falando? Vocês lembram daquele circuito que a gente fez de memória, que nós endereçávamos? Eu mostrei lá como que você endereça uma posição de memória? Vocês lembram disso? Ainda tem isso em mente? Eu lembro, mas... Não, daquele jeito. A gente lembra, eu lembro, mas eu não vou falar, nossa, era tal coisa, mas eu lembro. Não é algo, como é que fala, estranho. Não sabe, sabe, não é aquela coisa que fica, do que tá falando? Não, eu sei. Isso é importante. Agora relembra um pouquinho, então. Então, o que nós estamos falando? Que nem nós temos lá a nossa CPU e nós temos o quê? Baseado no modelo de von Neumann. Eu tenho acesso à memória, tá? Então, na CPU, o que vocês vão trazer? Como que se executa a instrução? Então, você abre a instrução e você tem um fluxo para execução. Normalmente, quando nós estamos falando de uma CPU, digamos assim, de um computador normal, né, que não seja um console que tem uma arquitetura específica para atender uma necessidade específica, o que você tem ali? Você abre a instrução, você tem uma unidade de controle, né? Você tem um contador de programa que recebe essa instrução, registrador de instrução que coloca a instrução em operação, e você tem os registradores que endereçam, né? Diz para você qual que é o endereço de memória que você vai usar e o registrador que busca esse dado e joga para dentro da CPU, né? Que é o que a gente fala de acessar memória, né? Então, é nesse momento que nós falamos que o modelo de von Neumann, ele entra, ou seja, você tem a unidade central de processamento e você acessa a memória, tá? Quando você acessa a memória, qual que é a característica? Você tem um dispositivo ali que ele tem uma estrutura um pouco diferente, tá? O que essa estrutura ela te fornece? Ela te fornece um espaço de armazenamento de dados. E esse espaço, ele
identificado, né? Ele é dividido e ele é identificado pelos endereços. Então, quando você acessa, realiza uma instrução, o que que a máquina sabe? Que aquele dado que você vai usar, ele está em memória. Né? Por isso que a gente fala, olha, eu estou acessando memória, né? Eu tenho que alocar espaço em memória. Então, eu tenho que guardar, a hora que eu começo uma instrução, todos os dados que eu vou utilizar em algum lugar. Onde que eu guardo? Na memória. Então, ao momento que você vai executar a instrução, o que que acontece? Você vai lá, busca aquele dado e traz para dentro da CPU, do seu processador. Aí você opera ali e se você precisar de novos dados daquela instrução, você vai lá e busca e traz. Aí cada processador trabalha de uma determinada forma. Os mais novos, o que que eles fazem? Eles trazem os dados da instrução, joga em cache do processador e opera aquela instrução. Qual que é o objetivo disso? Para ficar mais rápido, para ter desempenho, né? Então, você tem essas características. Só que o que que acontece? O modelo é o mesmo. Você abre a instrução no processador e acessa a memória, tá? E essa memória, qual que é a característica desse componente que nós temos? Nós temos algumas formas de classificar como que os dados eles são encontrados ali, ou seja, qual que é a característica daquele dado que tem ali dentro, tá? A primeira classificação, que é o acesso sequencial ou aleatório. O que que significa isso daí? É a forma que você acessa o dado que você precisa. Quando a gente fala da memória RAM, o que que nós falamos? O dado, ele é acessado de forma aleatória. O porquê disso? Porque quando você precisa do dado, você vai e busca no endereço que você tem já exato ali daquele valor que você precisa, daquele conjunto binário. Então, ele é aleatório, ele não precisa começar da primeira posição, ler todas as células até encontrar o dado que você precisa, tá? Então, ele é aleatório. O sequencial, o que que acontece? Você tem o dado em uma determinada posição, só que na hora de fazer a leitura, buscar esse dado, você tem que ir lendo todas as posições até chegar naquele dado e fazer a retirada, que seria o exemplo, né? O nosso HD mecânico. Né, que é o nosso HD, que ele faz a leitura do setor. Então, tem aquele RPM, ele roda, até encontrar o setor, retira o dado e traz para a gente. Né? Então, isso daí é quanto ao acesso. Então, no trabalho, vocês vão classificar qual que é o tipo de acesso que tem a memória, tá? Sendo que vocês vão trabalhar todas as memórias ali dentro. A persistência dos dados, se ela é volátil e não volátil. O que que significa isso? Se ele é permanente ou se ele não é permanente. Tá? Então, quando ele é volátil, o que que nós falamos? Ele depende de uma carga da corrente elétrica para se manter ali, que é o caso do acesso à memória RAM, né? Ele só fica ali, como a gente sabe, quando você começa a usar na sua máquina, se por acaso acaba a energia, alguma coisa, você não salvou o dado que você estava operando ali, né? Você estava usando, o que que acontece? Quando você inicializa, ele só vai e traz para você até a última vez que você salvou. Por quê? Porque o resto ainda estava em memória. Então, acesso volátil. Você precisa ter aquela carga elétrica para manter o dado ali para você utilizar. O não volátil são algumas memórias que nós temos que os dados se permanecem, independe se você desliga a máquina ou você está com a máquina ligada, tá? Então, o que nós vimos? A memória, onde você tem gravado a tabela Unicode, que até nós fizemos um circuito onde vocês buscavam os dados, escrever uma frase. Ou seja, você não precisou fazer nada ali na sua máquina de informações, né? Inserção de informações em memória, nada. Por quê? Porque aquele dado, ele já estava ali disponível. Então, ele não se apaga. Você desliga a sua máquina, ele não vai se apagar. Tá? Então, em relação à persistência dos dados, é se o dado ele fica permanente ali ou não fica permanente. Ou seja, ele só vai em tempo de execução e depois se apaga. Tá? Então, isso daí é a persistência dos dados. Então, vocês vão classificar a memória, qual que é o tipo em relação à persistência dos dados. Então, olha, a memória RAM dele, né? Então, qual que é a característica em relação à persistência dos dados da memória RAM desse console. Tá? Aí, depois, em relação à alteração dos dados. Se é somente leitura ou leitura escrita. Ou seja, se aquele dado que você tem ali na memória,
você só faz a leitura, como exemplo do que eu passei, né, da tabela Unicode, na tabela ASCII, o que acontece? Você só faz a leitura, você não altera. Ah, eu quero que o R seja mais estilizado, né? Então vamos mudar o conjunto binário. Você não faz isso. Você tem o conjunto binário daquele valor ali, uma representação simbólica. Então você não altera, né? O que ele faz? Ele só te permite acesso àquele dado para leitura, tá? Então você só lê. Tá? Agora, a leitura escrita, ou seja, você pode ter a memória onde você faz a leitura e você pode sobrescrever aquele dado, que a memória RAM é um exemplo disso. Você usa o dado, a partir do momento que você não vai utilizar mais, ele fica ali, você pode ter acesso à mesma posição de memória para escrever um outro dado ali. Tá? Então, você tem a leitura e a escrita daquele dado. Né? O software de BIOS, a mesma coisa. Ou seja, você pode fazer a leitura, você pode fazer a escrita quando você vai atualizar. Então, em relação a essa característica. Então, no trabalho, o que vocês precisam mostrar em relação às memórias? Quais são as classificações que ela tem? Ou seja, elas funcionam baseado em qual tipo de acesso, elas funcionam baseado em qual tipo de persistência de dados, né? Ou seja, como que os dados eles permanecem ali, e elas funcionam em qual tipo de alteração dos dados, ou é somente leitura ou leitura escrita. Então, isso vocês vão classificar. Ou seja, se é um registrador, que é a informação para que você sempre rode o jogo, ele seja só leitura, vocês já sabem qual que é, tá? Então, você já tem, olha, em relação à alteração do dado, esse daqui, ele é fixo da arquitetura, ninguém mexe, então você já sabe que ele só vai ser de leitura. Então, essas classificações são as primeiras que vocês vão fazer, tá? As primeiras não, uma das que vocês vão fazer, vai depender da sequência que vocês vão colocar. Aí, o que acontece? Em relação a como é classificada, né, esse tipo de memória, né? Ou seja, nós estamos falando ali como você acessa, como os dados permanecem, como que você busca esses dados, tá? Só que dentro disso, o que você tem? Você tem as duas grandes classificações que nós, comercialmente, né, nós já chamamos dessa forma até hoje. A memória RAM ou a memória ROM, tá? Então, o que acontece? Quando você está trabalhando a memória RAM, o que você tem como característica? A nossa DRAM, né? A nossa RAM, que nós conhecemos, né? Que a gente só chama como RAM mesmo. Você tem uma memória que ela é temporária ali no sentido, ou seja, do que você tem. Se nós colocarmos da persistência dos dados, né? Ou seja, os dados eles ficam temporários ali, de acordo com o que você tem de carga de corrente elétrica. Ou seja, você precisa constantemente ter a corrente elétrica passando por ali, então ter esse refresh, ou seja, aquele VCC entrando na corrente para que aquele dado permaneça ali. Então, se a gente falar, né, a forma com que a gente tem de característica dessa memória, que todo mundo vai acabar usando, né, essa característica para o console, né, porque ele tem esse tipo de memória. Então, o que é? É uma memória, ou seja, a memória onde você endereça os dados de uma instrução. Tá? Então, essa memória é a primeira que vocês vão utilizar para explicar. Dentro disso, alguns consoles, o que eles têm também? A SRAM. São as memórias estáticas, tá? O que eles permitem nessas memórias? Eles permitem que algumas instruções, como elas são recorrentes, elas já fiquem gravadas nessa memória. Então, auxilia na execução dessas instruções, tá? Então, automaticamente, o que ela traz, né? Ou seja, você não tem que ficar atualizando. Então, ele sabe que sempre naquele ponto você vai precisar daquele tipo de dado. Então, ele já traz, ou seja, ele já permite que você acesse aquela memória, né? Com aquele dado que já sabe que está no jogo, né? Então, você já tem. Em algumas arquiteturas, né? Que eles fizeram há pouco tempo, eles colocaram esse tipo de memória como se fosse a memória auxiliar do processador. Justamente para quê? Para evitar que você tenha que sair e ficar buscando na memória RAM, porque isso, como a gente conversou no semestre passado, isso leva tempo. E tudo que é tempo perde desempenho. Né? Então, quanto menos tempo você precisar ficar buscando os dados, mais rápido vai ser a tua máquina. E o console, qual que é o objetivo? É ser o melhor possível em termos de desempenho.
que digamos assim, o objetivo dele, né, ele nasceu para isso. Né? Então, a arquitetura, ela foi feita para isso, para ser diferenciada das outras, no sentido de desempenho. Senão, a gente jogaria, né, na nossa maquinazinha velha de guerra, né? Aí não daria, assim, não pagaria, né, um pouco a mais para ter um console, sendo que não daria diferença. Então, ele Nem me traz... fala, professora. Nem me fala, esse negócio dá tão uma tristeza. Né? Eu nem sei quanto que tá o PS5, né, que lançou. Que vai sair, né? Eu não faço ideia, professora, mas... Ainda não saiu estimativa de preço? Não, estimativa... a Kabum, mexeram lá, né, no código-fonte da Kabum, parece que vai ser 10 mil reais no Brasil. Misericórdia. É o preço de um Celta. O preço de um Celta. Viu? E professora, eu acho que o Johnny tinha levantado a mão. O Johnny tinha Desculpa, eu levantado a não mão. vi, que eu tava olhando aqui a tela. A gente vai te ajudar a discotecar a aula, professor, fica tranquilo. Então tá, beleza. Fala, Johnny, desculpa, eu não vi mesmo, que eu tava olhando aqui a tela, né, e como são duas, acabou passando. Pode não, falar. professora, fica tranquilo, a minha pergunta também não tem a ver com isso daí, é outra. Não, pode falar. Eu perdi alguma coisa da explicação que você falou de um trabalho. Que trabalho que é esse daí? Da primeira avaliação, da C1, que vocês vão fazer, tá? Que a primeira avaliação é em relação à CPU e à memória de um console. Tá? Então, eu estou fazendo essa revisão, né, dos conceitos e falando do que vocês vão trazer nesse trabalho, onde que vocês vão focar, né, para não ficar muito amplo, né? Então, eu já trago, faço a revisão e já digo onde vocês vão focar. Então, é em relação à C1. Aí vai ser um trabalho escrito Não, ou vocês uma vão montar. programação? Não, vocês vão nessas duas primeiras avaliações, vocês vão fazer uma apresentação, tá? Aí eu até coloquei as instruções, aí eu já vou falar também como que vocês vão montar, o que vocês vão trazer na próxima aula, tudo certinho. Tá, você vai explicar então. Vou sim. Eu já vou abrir daqui a pouco as instruções, aí eu já vou passar isso daí também. Beleza, então. Valeu, tá bom? professora. Imagina, que é isso. Depois, às vezes, gente, falem, tá? Porque como eu tenho duas telas, às vezes eu fico olhando mais para uma e esqueço de olhar para outra. Então, por isso que às vezes eu fico assim, né? Para não perder, só que às vezes passa, tá? Professora, fica tranquila. Então, tá bom, Johnny. Obrigado por avisar, viu, Diogo? Porque senão o Johnny ia ficar com a mãozinha levantada lá, até eu me tocar, né? Que tinha alguém com a mãozinha assim. Não, mas foi o que eu falei, a gente vai te ajudando a discotecar a aula. Então, beleza, então. Ajuda mesmo. Então, da memória, o que nós começamos a dizer, né? Lá, o que vocês vão buscar? Em qual classificação ela entra, tá? Se essa memória é uma memória RAM, dado essas características, né? E vocês vão classificar esse tipo de memória RAM em cima desse tipo de acesso, ou seja, como que é o funcionamento dos dados para que você busque os dados, para que ele permaneça e para que você traga os dados ou você escreva nessa memória, tá? Então, você vai fazer isso também nessa memória. E a memória ROM, vocês vão utilizar também aqueles critérios, vocês vão dizer se ela é uma memória ROM e qual tipo de memória ROM que você tem ali, tá? Então, o que você tem ali? Quais as possibilidades? Você tem essa PROM, né, que não pode ser apagadas ou alteradas, que são essas memórias que você já tem gravadas, né, que a gente fala, já vem gravado de fábrica, e você não tem no acesso. Geralmente são esses chipsets de controle, porque tem já o circuito dizendo como que ele recebe e emite o sinal para qual componente dentro da placa-mãe. Então, você não altera isso daí. É um tipo de memória onde já vem programado como que você vai passar o sinal e enviar para um determinado componente. O que você tem de chipset de controle de endereçamento de memória. Você lê aqueles dados, só que você não altera o endereçamento, ou seja, a tabela de endereçamento você não altera. Então, o tipo de memória também. Né? Ou seja, esse tipo de memória você sabe que existe, só que você não mexe. Os registradores que você tem na máquina, na arquitetura, que eles são fixos, que você não mexe, ou seja, que você não altera os valores,
que são esse registrador de instrução, registrador de endereço, registrador de dados, contador de programas, são todas memórias que elas são fixas e você não mexe. Por quê? Porque se você mexer, você tenta realizar uma instrução, a sua máquina não vai funcionar, né? Na verdade, ela nem vai ligar, né? Porque ela vai ficar meio sem saber, né? O que eu estou fazendo, né? Você não inicializa, né? Você inicializa o SO e ele para. Então, você tem o quê? Algumas memórias que têm elas possuem essas características. A EEPROM, essas nós já não temos nos consoles. Nos antigos, né? Se vocês pegarem um modelo antigo, até que pode ter algumas ainda, tá? Mas ele tem que ser bem mais antiguinho mesmo. O que é o tipo de memória? Que era uma memória que ela é gravada por ultravioleta. Então, ela era uma memória onde você poderia apagar os dados, mas se apagava via ultravioleta. Tá? Então, nesses consoles mais novos, daí já não existe mais. Tá? Então, você não tem esse tipo de memória. Né? Então, já é uma memória, digamos assim, que já está mais em desuso, né? Nesse sentido. Né? Só naqueles antiguinhos que o pessoal usava ainda. O que entrou para esse tipo de memória, quando a gente fala de memória ROM? A EEPROM. O que é essa memória? É a memória onde você pode reescrever eletricamente em cima dela. Qual que é a característica da escrita eletricamente? Você tem um software que se comunica com essa memória, você baixa a atualização e você atualiza o que você tem ali de dados. Né? Então, por isso que às vezes a gente tem algumas possibilidades de fazer isso. Digamos assim, de forma mais comum, né, no nosso dia a dia, o pendrive, cartão de memória, são todas EPROMs. Por quê? Porque você tem uma estrutura que te permite alterar ali a forma que você precisar. Né? Então, você tem essas características. Né? A NVIDIA, mas para a GPU depois, o que ela tem? Ela também tem algumas memórias onde você faz os upgrades, ou seja, você atualiza, né? Faz alguns updates, né? Acho que é melhor falar disso daí. Você faz uns updates para poder fazer a atualização em comportamento, né? Com aquela a NVIDIA que tem acesso que dá suporte, né? À parte de inteligência artificial. Então eles treinam o jogo no laboratório, gera os padrões para poder atualizar a sua placa. Aí você atualiza lá e ele faz a reescrita, né? Então, ele tem uma versão, ele reescreve em cima dessa versão. Então, esse é o tipo de memória que a gente usa hoje, tá certo? Então, o que vocês vão trabalhar nesse sentido? Falar em dois momentos, né? É que as coisas, elas se interligam, né? Então, a gente sabe disso, que a nossa arquitetura, ela não trabalha sozinha a CPU, não trabalha sozinha a parte da memória. Então, quando nós falamos desse modelo, esse é um conjunto, ou seja, é algo que você tem ali na placa que ele trabalha sempre em conjunto. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão trabalhar essa parte da unidade lógica aritmética, tá certo? Ela vai trazer o quê? Quais são as informações que ela traz para nós? Ela vai trazer como que você executa uma instrução. Começou a jogar, começou a rodar o seu jogo ali, ele gerou uma instrução. Então, como que você vai fazendo que você vai abrindo novas fases, você vai entrando com novos personagens, vão gerando novas instruções. Então, como que essas instruções elas são operadas ali dentro, tá certo? Então, como que ela calcula, dado que pensa o seguinte, por que é diferente nesse sentido? Por que eles mudam essas arquiteturas internas? Porque o console ele tem um objetivo específico, que é gerar imagens, né? Então, você tem que gerar imagem na tela. Ele não está preocupado se você vai calcular alguma coisa, né? Abrir uma calculadorinha ali e somar 2 mais 2. Não é isso. O objetivo dele é gerar imagem com maior nível de perfeição, etc., por conta de uma GPU, essas coisas. Só que o que acontece? Você tem que ter uma CPU ali. Né? E essa CPU, ela tem que calcular esses vértices, porque a imagem ela é feita com os polígonos. Então, você calcula esses vértices. Onde que você calcula? Por que você pode ter a máquina que for, você sempre vai ter a CPU ali. Você pode ter com a GPU que for, porque a CPU ela sempre está existente ali. Porque esses cálculos, eles se dão na CPU e não na GPU. A GPU recebe esses cálculos e monta a imagem. Mas quem calcula e define os vértices é a CPU. Então, por isso que, por mais evoluída que seja a GPU, ela nunca trabalha sozinha, né? Quem sabe um dia,
mas por enquanto, apesar dela ter processamento, mas é tudo para construção da imagem, o que eles fazem é acessar da GPU para a memória, para não ter que jogar na CPU e voltar para a memória. Mas ainda tem que ter a execução da instrução via CPU. Por quê? Porque a única unidade que consegue abrir uma instrução é a CPU. Então, isso daí a gente ainda tem, né? Não tem como modificar. Então, vocês vão falar para mim, olha, nesse modelo, quando se abre uma instrução, como que ela é operada ali dentro? O que ela acessa? Como que ela acessa? Como que ela é dividida para poder fazer o cálculo desses vértices? Onde que são feitos esses cálculos? Como que ela prepara esse conjunto de vértices para enviar para a GPU? Não precisa explicar a GPU, porque é a próxima que vocês vão falar. Mas vocês vão chegar, olha, esse pacote agora de bits, ela já envia, né, com os cálculos feitos para a GPU montar a imagem, que é o que vai sair na tela, no final de tudo, tá? Aí, o que que acontece? Para você rodar essa instrução, você tem que ter memória, né? Então, quando nós falamos da memória, o que que vocês vão classificar essas memórias em relação, né, aos critérios de como que ela funciona, ou seja, o acesso à persistência dos dados e a alteração desses dados e as classes que elas pertencem. Ou seja, se ela pertence a uma classe de memória RAM ou uma classe de memória ROM, tá? A explicação pode ser, olha, aqui eu vou falar do processador, então aqui ele executa aqui a memória cache, aí você já pode, ou seja, vai do grupo como que vocês vão se sentir mais confortáveis. Aí aqui a memória cache, é uma classificação X, Y, Z, o tipo de memória assim, assim, assado. Aqui, quando cai aqui, o que que ele pega? Ele pega essa informação, volta para o processador, vai para qual unidade? Então aqui ele processa e depois vai para a GPU, tá? Um exemplo. Então, basicamente, ou seja, quando vocês forem me apresentar, pensa no seguinte, nós estaremos dentro dessa hierarquia, né, digamos assim, nós estaremos nessa parte aqui, tá? Ou seja, como que funciona a memória, a unidade lógica aritmética, para você ter isso daqui apresentado. O que você tem, né, que é o nível de usuário, tá? Então, nisso daqui, o que pode envolver? Vocês podem ver lá um pouquinho de assembly. Olha, isso daqui ele tem um comando específico que ele faz a alteração. Então, ele usa isso para poder enviar os dados, tá? Então, é como funciona para chegar aqui na tela do usuário, tá? Essa parte aqui, vocês podem falar, portas lógicas não precisa, né? Porque a gente já sabe a composição. Transistores, vocês podem falar da especificação do processador, né? Então, não tem problema. Então, digamos assim, começaria dessa parte aqui, da parte funcional, né? Das unidades funcionais, para chegar aqui, tá? Aqui, quando aparecer aqui, a gente já vai estar em GPU. Então, o de vocês, ele vai passar basicamente nessas três aqui, tá? Nessas três unidades aqui, digamos, nessas três separações, que é o que vocês precisam trazer para mim como resultado, né? O que vocês vão apresentar para mim, tá joia? Conseguiram, gente, entender essa primeira parte? Do que é, e dentro disso, o que vocês precisam trazer? Sim? Eu tô coçando a cabeça um pouco, porque para mim ainda ficou um pouco nebuloso exatamente o que a gente vai apresentar, mas eu acho que a professora vai dar as instruções certinho também, né? Sim, que agora o próximo PDF já são essas instruções. Beleza. E a Amanda levantou a mão, professora. Amanda, diga. Porque às vezes aparece no nome, eu não vejo, vocês não estão na telinha, tá aqui embaixo, né? E desaparece. Tranquilo. Pode falar, Amanda. Oi, prof, tudo bom? Tudo. A gente que vai escolher o console ou Isso. a gente vai pegar o manual do console e vai investigar ele, entender como é que vai funcionar como é que está funcionando a construção desde digamos assim, como que o assembler ele acessa essa memória, como é que esse dado é calculado, como ele passa pelo CPU, é isso? O fluxo, pensa em fluxo, que aí fica mais fácil, porque senão parece que a coisa ela aumenta muito, né? Pense em fluxo, que nem você tem uma instrução, ela começa em algum momento a ser executada no console.
Então, o que vocês têm que mostrar para mim? Olha, onde que ela começa? A primeira unidade que ela entra é aqui, dado que você sabe que é um processador. E o processador, quando a gente abre, você tem unidades internas. Oi? Como um organismo humano, assim. Exatamente. Você só comeu, e aí exatamente. O que rola, comeu, o que rola depois. Passou pelas... Exatamente. Mas aí você quer, tipo assim, passou pela glândula, você quer todas as glândulas envolvidas. Então, isso? dentro, o que vocês vão trazer? Deixa eu já abrir ele aqui, tá? O que vocês têm ali? As instruções básicas para apresentação. Aqui, eu calculei mais ou menos pela quantidade de grupos que nós tínhamos semestre passado. Talvez esse daqui eu possa deixar mais, menos eu acho bem pouco provável, mas talvez eu consiga deixar uns 3 minutinhos a mais. Aí, a semana que vem, tendo a quantidade de grupos, eu já consigo ver isso daqui, se a gente mantém 17 ou coloca para 20, tá certo? Mas aí eu dependo dos grupos, né? Então, basicamente, como que é? Aqui é mais ou menos um esqueleto para nortear vocês, tá certo? Pensa o seguinte, vocês podem montar uma apresentação, eu vou fazer o acompanhamento a semana que vem dessa primeira, então vai ser tudo mais organizadinho para vocês sentirem segurança. Mas eu coloco esse esqueleto porque eu acho que ajuda vocês pensarem no que vocês precisam buscar, tá bom? Alguns trazem mais, mas assim, pelo menos o mínimo que tem que ter, tá? O que vocês vão fazer? Cada grupo vai escolher um console, tá? Então, olha... Desculpa interromper, professora, porque quando a professora fala console, eu penso no videogame. Isso. É isso? Tipo, um Super Nintendo, um Mega Drive? Exatamente. Certo. Independente de geração, posso pegar de qualquer geração. Exatamente, pode ser independente de geração. Um Pong até o PlayStation 4. Exatamente. Independente da geração, tá certo? Já vai pelo gosto do grupo. Já me ajudou demais já também. Então, vai pelo grupo, porque às vezes o pessoal gosta de fazer, sei lá, de um console, de um videogame mais antigo, né? Então, tem muita coisa, por quê? Porque você tem as evoluções, né? Então, se você pega uma arquitetura de como era um Mega Drive, é bem diferente do que é um PlayStation 4, né? Então, exatamente. Então, você pega um Atari, é bem diferente do que tem hoje. Então, assim, cada um, dado a sua característica, vocês vão montar, mas vocês vão seguir mais meio que esse roteiro do que vocês vão trazer de informações, tá? Beleza. Então, a primeira coisa, cada grupo vai ter um período para apresentar. Aí, a semana que vem, eu sabendo a quantidade de grupos, a gente define. Eu fico nos 17 ou eu jogo para 20 minutos cada grupo. Esse grupo vai ser o grupo do Smaug, tá certo? Então, é o quanto vocês têm lá, que geralmente chega 4, às vezes 5 pessoas, né? Às vezes 3, então varia um pouquinho. Mas todo mundo, se o seu grupo tiverem 3 pessoas e o outro grupo tiver 5 pessoas, são os mesmos minutos, tá certo? Então, todo mundo tem a mesma quantidade de minutos. Então, como que eu coloquei mais ou menos uma sequência de pontos onde eu vou olhar a apresentação de vocês e saber o que vocês estão trazendo ali para mim de informações? Pensa no seguinte, eu estou ouvindo vocês, eu preciso saber, pensa assim, olha, eu nunca ouvi sobre o console, eu preciso saber como que aquele console funciona, tá? Como o videogame funciona. Então, a primeira coisa, o que pode ter e não, vai depender do grupo. Geralmente o pessoal faz, né, mas não gasta muito tempo. Que nem se vocês tiverem 17 minutos, gaste 1 minuto fazendo essa parte. Porque senão consome todo o tempo falando da história e a parte técnica, que é o que dá nota, fica debilitado. Então, o pessoal faz uma pequena apresentação da parte histórica. Ou seja, quando que ele foi desenvolvido, qual era o objetivo, se ele descendeu de alguma coisa, se ele foi uma briga entre as empresas. Então, o pessoal fala um pouquinho da origem daquele console, tá? É opcional. Pode falar ou pode não falar. Fala assim, eu vou falar sobre PlayStation 4. Beleza, segue a vida, tá? Não precisa falar. Então, coloca aqui como sendo opcional, tá certo? Aí, o que pelo menos, vocês precisam trazer de informações? Todas as unidades, ou seja, isso daqui da CPU, tá? Todas as unidades que compõem a CPU. Então, dado o modelo do seu console, você tem as unidades internas do seu processador.
O que que é isso? A unidade onde você faz a descompressão, a unidade onde você calcula a parte geométrica, a unidade onde você recebe esse cálculo e prepara para a GPU. Então, cada console, cada estrutura, cada arquitetura ali, ela tem um formato, ou seja, tem uma quantidade interna de unidades que trabalha para aquela instrução ser executada. Então, o que vocês vão apresentando? Vocês vão falar dessas unidades e o que cada uma delas faz, tá? Então, pensa no seguinte, se vocês vão falar dessas unidades, vocês vão falar assim, como que é a realização do processamento das instruções? Por quê? Porque isso daí, será que portátil pode? Portátil pode também, ele fica bem simplesinho, né? Porque ele é bem mais, digamos assim, mais modesto, né? Em termos de arquitetura. Mas pode sim, tá? 3DS, né? Aqueles menorzinhos, não sei se é desse que você está falando. Só não vai pegar o Game Watch, que é negócio Então. Mas eu acho, se eu não me engano, a estrutura do 3DS é interessante, do DS, Então, do 3DS, né? Porque tem duas telas, né? Então, pode, Talvez não seja tem legal problema. isso também, né? Mas é porque eu falei, assim, não tem problema. O que tem que ter, né, assim, a execução da instrução, né? Isso, porque senão aí não tem como, né? Se não tiver execução da instrução, aí não atende isso daqui. Mas pode ser portátil, assim, tá? Vai do grupo. Aí só verifica, né? Qual que é o modelo para ter as informações, tá bom? Não tem problema, não. Então, uma vez que você vai trazer, ou seja, o grupo vai trazer as unidades, automaticamente o processamento das instruções, ou seja, esse fluxo que é realizado, que é o que a gente está falando até agora, tá? Então, se você vai trazer o fluxo dentro das unidades, então o que você vai fazer, dado que essa arquitetura ela é feita para uma coisa específica, ela é feita para gerar imagem lá no final. Então, o que você vai mostrar? Qual unidade que é responsável por calcular esses vértices, ou seja, para poder fazer, né, a montagem inicial dos pontos que a GPU vai precisar para montar a imagem. Ou seja, para fazer com que aquela imagem que a gente vê no final, ela seja construída. Tá? Então, vocês falam, olha, aqui que ela calcula, olha, então aqui, o pessoal faz bastante PS2, né? Ó, então, o V0, ele calcula, no V1 ele já vai para conduzir, né, fazer a organização da parte gráfica, depois a GIF, que é o canal de comunicação com a GPU. Então, ou seja, tem uma unidade que faz isso, esse tipo de cálculo, que é o cálculo geométrico. Então, onde que ele faz esse cálculo geométrico? Porque de algum lugar tem que sair, né? Então, ele tem que ter. Agora, os mais antigos já mudam um pouco. Por quê? Porque eles não tinham essa questão de profundidade, né? Eles não tinham. Então, algumas percepções eles traziam de forma diferente, né? Então, como que ele fazia esse processamento, né? Para depois, lá na frente, ele dar essa percepção que é direto na GPU. É igual, não é? Então, é isso que vocês vão trazer, tá bom? Aqui, o acesso aos demais componentes da arquitetura desse console. O que é isso? Ou seja, você está falando ali que você tem a sua CPU que ela vai enviar os dados para a memória, você tem um controlador, então, quais as unidades que estão ligadas a ela ali no processamento, tá certo? Então, olha, tem um chipset específico que controla o barramento, não tem, para a saída de dados da CPU, ela já manda direto para a I/O, ou seja, vocês vão dizer, não precisa explicar o chipset, precisa explicar o I/O, mas vai falar, ou seja, quais são as ligações que ela tem, tá certo? Aí, aqui eu só coloco, né, como observação, que não deve ser apresentado ainda a GPU, tá? Porque é o que eu falo, eu só coloco essa observação porque as coisas elas se complementam, mas a GPU vocês vão fazer separado, tá? Então, vocês vão chegar até o momento, olha, aqui ela já envia para a GPU. Então, essa unidade, ela já recebe os dados e manda para a GPU, tá? Então, você não precisa falar para a GPU, tá joia? Então, da CPU, é nesse norte que vocês vão levar, tá? Certo. Tranquilo, gente? Alguma dúvida para vocês? Aí é mais, é porque assim, eu fiquei bem empolgado com as possibilidades, professor, por isso que eu estou perguntando bastante. Legal.
Né, porque tem muito console que eu aprendi um pouco sobre a arquitetura dele, por curiosidade mesmo, para saber por que tal console era ruim, era assado, frito, cozido, por que era bom de programar, porque não era. E aí eu meio que tô com umas ideias na cabeça aqui. Mas a ideia, então, é fazer, né, bem basicão, assim, fazer um trabalho de pesquisa em cima de como funciona isso, né? Vou procurar sobre determinado console, ver... Não, beleza. Tá, exato. Que nem aqui... eu já tô matutando aonde eu vou achar essas informações, entendeu? Que nem, o pessoal usa muito o manual, né? O manual dele traz tudo, é a vida, né? O manual é vida, né? Isso daí é o calma de ler, mas manual é vida. Cara, ele traz tudo ali. Traz tudo, como que funciona, quais os registradores, o que cada um faz. É assim, é você extrair, né? Ou seja, o grupo pega, extrai as informações e coloca ali na apresentação. Aí depois, obviamente, né? Isso daí é o que eu digo. Esse daqui é o direcionamento de como que eu vou olhar a apresentação. Aí cada grupo pode trazer, obviamente, mais informações, né? Não tem problema nenhum, não, tá? Ou seja, quanto melhor for a apresentação técnica, pensa, o que eu vou avaliar de vocês é o conteúdo técnico. Então, quanto melhor for, melhor vocês vão ter nota, tá? Então, é nisso daí que a gente vai se basear. Fechou. Aí, em relação à memória, eu coloquei separado para não deixar tudo numa sequência só, eu acho que visualmente para vocês fica melhor, né? Apesar de ser na mesma apresentação, mas para vocês terem a relação, né, do que vai ser. Então, o que vocês vão ter, basicamente, que seguir, né? Quais são as memórias encontradas no console? Incluem controladores, registradores, memória cache, ou seja, toda a composição das memórias, tá? Isso daí, o que vocês vão fazer. A arquitetura de cada memória, que cai no que nós falamos. Ela é um tipo ROM, ela é um tipo RAM. Então, qual a classificação em relação a como você usa aquela memória? Então, essa é o que nós acabamos de passar agora, tá? Ou seja, deu uma revisada. Aí, o que nós temos? A integração entre as memórias, e para que você tenha o fluxo, né? Ou seja, o porquê disso daí, né? Ou seja, que é esse fluxo de dados quando as memórias estiverem em uso. Porque quando você abre a instrução, você acessa a memória, correto? Então, o que acontece? Essa integração, né, que eu falo entre as memórias, é quando que está na RAM, quando que está na memória cache, quando que você está no registrador. Então, é esse tipo de integração. Ou seja, isso daqui, automaticamente, a parte de memória, vocês já vão, a hora que vocês falarem lá do que está na CPU, vocês já vão ter aqui, entende? Então, não é que vocês vão apresentar, olha, a CPU, depois a memória. Vocês vão falar assim, então, na CPU você tem essas unidades, faz vezes. Aqui você tem essa memória. Essa memória, o que ela recebe? Ela recebe os dados, por quê? Porque você acessou daqui, gerou isso. Então, ela automaticamente, porque não tem como você gerar os dados sem ter acesso à memória. Automaticamente, para gerar o fluxo da CPU, você precisa de acesso à memória. Então, você consegue fazer isso daí, tá? Então, essa interligação é justamente isso. Quais as memórias que você usa durante o fluxo que você tem de operação de uma instrução? É basicamente isso. Ou seja, quando você gerar o fluxo lá, você já vai saber qual memória que você está acessando. Aqui, né, em relação do que nós temos, que também não é necessário apresentar as memórias, ou seja, do que você tem de memória lá na GPU. Tá certo? Então, isso daí não precisa. A mesma consideração do que eu fiz anteriormente, tá joia? Então, baseado, ou seja, aqui, com isso daqui, você já tem o norte de como que vocês vão trabalhar, tá? Quais as informações que vocês precisam trazer, tá? Aí depois, eu escrevo aqui, né? Vocês sabem que eu sou bem repetitiva nessas coisas, escrevo, falo, escrevo, falo. O que vocês vão fazer, né? Vocês vão poder usar os recursos que vocês julgarem necessário. Ou seja, ou um PowerPoint, ou um PDF, ou os dois, ou um Word, ou uma tela que você vai desenhando, né? Porque aqui a gente não tem a lousa. Então, vocês que vão conduzir, vocês vão fazer a apresentação do jeito que quer. Olha, eu acho que até um simuladorzinho aqui mostra. Ou seja, da forma que vocês quiserem, tá certo? Infelizmente, a gente não está lá, né, para usar muito mais recursos, mas aqui a gente tenta usar o que vocês puderem.
Ó, se você tiver o console, quiser abrir o console, mas não faz isso não, gente. Que depois Então, mas é que aqui, né, você tem que abrir a câmera e ficar, né, mostrando Né? ali. Então, esse que aqui é um pouco mais assim, né? Não dá, não dá. Então, Não, aqui mas quem ia ter coragem de fazer isso? Eu não ia ter, não. sei lá. Por exemplo, eu tenho um Super Nintendo aqui, eu não ia ter Ah, coragem de abrir o Super Nintendo, eu não ia Não, conseguir não, fechar ele pelo amor de depois. Deus, hein, gente? Não, pelo amor de Deus, assim, os que vocês usam, vocês tomem cuidado, hein? Não vai abrir. Ah, mas eu vou abrir só para tirar uma foto, depois nunca mais fecha o negócio. Né? Aí, no caso que a professora fala sobre É. os manuais, o manual que, por exemplo, comprei o videogame, o manual que vem com o videogame, tem essas informações ou é Não, algo é o mais manual do fabricante. manual do fabricante, Manual né? técnico, exatamente, do fabricante. Ah, Tá? Do fabricante. Que aí tem a descrição, né, da construção da arquitetura do console. É Lá. porque eu tô. Não é o de uso, né? O que vem para a gente é Aham, o manual de uso, né? O que você entendi. encaixa no que para ligar. Aquele lá digamos assim, é o de uso para você botar ele para funcionar, né? Digamos. Uhum, Agora, o do Próximo. console mesmo, técnico, que vem essas informações. Oi? entendi. Também chama datasheet? Os Então, manuais? tem. No O geral, nome eles. dele, ou eu procuro como? Não, coloca mesmo como manual. No geral, manual. Os datasheets, eles são. Assim, geralmente, né, eles deixam disponíveis como partes, né, específicas quando você Tá. abre um circuito, né? Então, tá? Então, aí eles Transistor, aí colocam, baixar, talvez, o exato, processador, né? o Uhum. diagrama lógico, né? Aí eles colocam esses datasheets, mas é como manual mesmo, coloca como Tá. manual do Super Nintendo, manual PS2, que aí você já encontra mesmo, tá? Talvez se for se for pesquisar de console antigo, talvez a gente só ache em inglês. Não, Se manual, gente, manual é tudo em inglês, é viu? Manual uma não vai ter suge... em português, não. talvez é que eu não Bem tenho para difícil. ter certeza, mas tem a Só se tem tiver alguém. a Warp Zone que Ah, ela fez por exemplo, o guia completo do Mega Drive, por tá. exemplo. Eu não sei Mas é se alguma empresa que produziu por conta, coisas do gênero, É, né? a Tá. editora Warp, Se for de ela fez um conversa. guia. Eu não sei se tem essas informações exatamente sobre o Mega Drive nesse guia, Tá. mas ajuda. Uma revista que também apresentava muito sobre isso, se alguém conseguir achar, de console antigo, que às vezes eles davam uma especificada que talvez ajude, mas eu não sei até quanto tem, é uma revista chamada Old Gamer. Não sei se acha Tá. também, porque ela já saiu de linha, tudo, da editora Europa. Mas na dúvida, procure em inglês e Manual só, assim, do fabricante mesmo vai ter em inglês, viu? é, Não- aproveitar que a gente tá, como é que fala? Tem aula de inglês, aproveitar para exercitar o inglês também, Sim, né? Até porque é vida de vocês, né? Até porque né? vocês não vão trabalhar só no Brasil, né? Então, Né? isso daí nessa área. Se nas outras já tá tudo aberto para o mundo, né? Mas de vocês, então, nem se fala, né? Então, mas é um manual mesmo. Então, vocês têm que procurar, né? Colocar manual na internet mesmo, né, que vocês vão pegar isso. O manual do fabricante, né? Do PS2, manual do Super Nintendo, do Xbox. No Xbox é mais difícil de achar, viu? Isso eu já falo para vocês um pouquinho, tá? Então, aí vocês já buscam direto isso daí, tá? É o nome do Ah, console, mas manual, mas exatamente. o console, uma das coisas do Xbox era para ele rodar muito mais parecido com o PC. Então, talvez Então. se a galera pegar, talvez até aqui de PS5 não vai ter, né? Mas se pegar esses consoles mais atuais, principalmente da Microsoft, a estrutura, pelo que falam, né? Eu não peguei para estudar muito, é muito parecido com o PC, né? Então, o que acontece, né, nesses daí, se você pegar a família do processador, você tem a mesma informação, né? Não sai propriamente em relação ao processador do Xbox, aí você não acha. Agora, se você pega o modelo e a família do processador, aí você acha, Hum, entende? Aí tem isso. Tem esses que são mais assim para uso como se fosse PC, né? Que aí você usa a família daquele processador. sim, entendi. É. Mas dá para Agora, os ajudar. outros são específicos, não. Viu? Mas se alguém achar, sei lá, às vezes algum site, alguma coisa que tenha
que tenha várias coisas nesse sentido, a gente se ajuda. Vou até ver se um site que eu achei aqui, não sei se vai, deixa eu ver se eu de consigo entrar alguma nele coisa. aqui. Já tem. Um site videogameconsolelibrary.com. Já achei um aqui. Deve ter. Tem por ano de console. Então, Tá, não. a gente se ajuda, a gente se ajuda. Tá, beleza. O Nicolas está perguntando como fazer para não pegar o mesmo console. Não tem problema, viu, Nicolas? Pode fazer. Porque já aconteceu, principalmente quando era físico lá, que a gente tinha muito PS2. Então, às vezes, o pessoal preferia fazer do PS2 por ter o console lá. Então, não tem problema, tá? Que faça, porque nunca sai a mesma apresentação. Sempre cada grupo tem uma vertente, cada grupo traz uma informação diferente. Então, não tem problema. Não vai ter desconto por ser o mesmo console. Então, a gente pode ver. Quando era físico, né, quando a gente estava presencial, fazia para a sala inteira. Agora, se a gente for fazer lá no Discord, a gente pode fazer pelos grupos. Não tem problema, a gente pode definir isso a semana que vem, tá? Ó, Talvez seria... Oi, desculpa, eu acabei te cortando, professor. É que assim, eu encontrei um site aqui que ele tem. Que assim, eu procurei. Não sei como que é a palavra em português, mas schematic, é tipo. A questão, a disposição dos componentes, né? Sim. E aí eu já vi, eu abri um aqui, eu não lembro qual que era. Acho que foi do 360. Que tinha tipo a CPU e tinha, por exemplo, o número do modelo da CPU, eu acho. Então, eu acho que isso ajuda. Eu vou colar aqui que é o no modelo chat. que nem E tem de vários consoles aí. Manda no grupo também, Fernando, para ajudar. Porque o que eu achei, eu coloquei lá no grupo da sala. Ajuda também, então. porque o site que eu achei tem por console por ano, assim, por época. Então. Aí acaba norteando, né? Uma coisa levando a outra nesse sentido, tá? Então, não tem problema que seja o mesmo console, né? Que seja repetido. Então, às vezes um ou dois, né? Às vezes aparece do mesmo console. Aí tem essas buscas, né? De acordo com o tipo de videogame, né? De console, você tem a família do processador. Aí vocês buscando, é que nem a GPU, né? Você pega pela biblioteca gráfica, né? Então, você pegando a biblioteca gráfica, porque toda GPU ela trabalha com uma biblioteca gráfica. Aí você pegando ela, você sabe exatamente como ele faz as matrizes, como calcula, tudo certinho. Tudo certinho. Se você for procurar pelo nome da GPU, já fica mais difícil. Agora, pela biblioteca gráfica, você tem tudo. Tá? Então, o que vocês vão fazer? A apresentação de cunho técnico, tá certo? Ou seja, é técnico mesmo. Então, são informações técnicas que vocês precisam me trazer, tá certo? Então, ou seja, pode ter comentário, história, tudo, só que a avaliação ela vai ser técnica, tá? Então, o que eu oriento? Aí o grupo que tem que ver como que vai funcionar isso. Que vocês se dividam, né, de forma adequada quanto ao conteúdo. Porque se o primeiro, né, começa a apresentação, aí a primeira pessoa vai falar assim, olha, nós somos o grupo tal, nós vamos falar, né, sobre o Super Nintendo. Sou eu, fulano, ciclano, tal, tudo, e fala, olha, ele nasceu então e contou a história. Ou seja, tecnicamente, ele teve muito pouco proveito em relação ao conteúdo do que ele está apresentando. Então, a nota dele vai ser muito aquém do que talvez de um colega que falou mais sobre conceitos técnicos, tá? Então, tentem dividir para que todo mundo tenha um conteúdo, né? Mesmo que às vezes seja menor, mas tenha um conteúdo técnico também. A parte técnica, tá? Então, todos precisam falar e precisam apresentar, digamos assim. Exatamente. Todo mundo tem que falar um pouco. Mundo. Beleza. Todo mundo, tá? Porque a nota, ela será individual, tá? Então, ou seja, cada um vai falando, cada um vai explicando. Então, eu atribuo a nota de forma individual. Eu coloquei caso seja necessário, por quê? Porque às vezes, se o colega está sem microfone, não tem como, aí eu posso reavaliar essa situação, porque, digamos assim, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer, né, esse tipo de atividade, porque uma coisa é vocês subirem um documento, outra coisa é vocês usarem o microfone, tem que ter a condição para isso, né? Então, a gente não sabe efetivamente no dia como que vai estar.
Porque às vezes a pessoa ela consegue escrever, mas ela não consegue falar. Então, sei lá, né? Pode acontecer isso daí. Então, caso seja necessário, eu reconsidero essa questão do individual para o grupo, tá? A priori é individual. Como é a primeira vez que nós estamos fazendo, por isso que eu coloquei essa observação. Se for necessário, se eu falar, não, realmente, a melhor coisa é eu considerar a nota do grupo. Por quê? Porque um falou mais porque ele tinha mais condições, o outro falou menos porque teve algumas interferências. O que não é justo tirar a nota daquele que às vezes teve uma interferência e o outro que tinha uma condição mais favorável ter uma nota maior, né? Então ele ser penalizado. Então, às vezes, eu consigo rebalancear isso daí, tá bom? Então, só fica essa observação, mas eu aviso vocês. Dado como que as coisas terão, né? Como que se, digamos assim, como faremos, qual que seja o resultado ali, aí eu falo para vocês, olha, não, eu vou considerar pelo grupo, eu vou considerar individual. O que eu não vou fazer assim, se for individual, é para todo mundo, se for por grupo, é para todo mundo. Não é esse grupo individual, esse daqui em grupo, não é isso, né? Tem que ser homogêneo. Então, o que é para um é para todos. Você já sabe como que essas coisas funcionam comigo. Porque senão, às vezes, um pode se sentir prejudicado e o outro, acho que o outro tirou mais vantagem. Então, essas coisas eu não compartilho, não, tá? Esse tipo de ideia. Então, se eu tiver que mudar, aí eu mudo para todo mundo, tá certo? Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Obviamente, eu sempre considero que se vocês podem, vocês vão fazer. Eu não tenho como premissa achar que vocês não vão fazer, porque não quer coisa desse jeito, né? Quando vai ser decidido isso. Então, vai ser agora quando a gente começar as apresentações, tá? A priori, a gente começa como individual. Isso daí é a primeira consideração. Se eu ver que um falhou muito o microfone, não teve como falar direito, caiu a internet, voltava, essas coisas, porque vocês têm um tempo. Aí eu verifico, olha, então eu considero por grupo, tá? Mas a priori é individual, tá certo? Aí, dado a situação, aí a gente vê. Porque aí na próxima eu já mudo. Na próxima eu já falo, não, então a gente vai fazer só individual, que deu certo, a gente consegue. Ou deixa só em grupo, tá bom? Então, mas se preparem como sendo nota individual. Fechou. A priori é isso daí, tá bom? Então, aqui as observações, né, em relação a todo mundo ter esse conhecimento, né, todo mundo ter essa condição de apresentar, de falar, tá? A apresentação, a gente vai começar às 19h10, tendo os grupos, os componentes dos grupos, o que eu faço? Aquela listinha, colocando os horários de quem que vai começar em qual horário, tá? Pelo menos para vocês nortearem, para não chegar todo mundo, sei lá, 10 horas da noite, aí a gente não tem tempo de apresentar. Então, a gente tem que diluir todos os grupos dentro de horário de aula, tá bom? Então, alguém vai começar às 19h10. Aí a gente vê se a gente vai fazer aqui, a semana que vem eu já vejo se a gente faz aqui ou faz lá no Discord. Aí a gente já segue nisso daí. Em relação à ausência, tá? Se não tiver uma justificativa, eu não tenho como atribuir a nota a essa pessoa. Tá? A não ser, obviamente, que a pessoa tenha o atestado, né? Aconteceu alguma coisa, aí vai entrar em contato, eu já deixei aqui, né? Você já tem o meu e-mail, vocês entram em contato, ou entram em contato com o Beto, ele me avisa, coisa do gênero, tá? Mas, indiferente se a nota é individual ou é em grupo, se é em grupo, você tem que estar no grupo para ter a nota. Não é porque é em grupo que você vai ter a nota se você não estiver ali. Então, tem que estar ali no dia, tá? Tem que participar, porque a nota é do grupo. Então, o que acontece? Se acontecer alguma coisa, que a gente sabe, né, que às vezes é comigo, com vocês, né, qualquer um pode acontecer isso. Me avise. Por quê? Porque aí depois eu verifico, olha, então isso daí aconteceu dessa forma, então a gente vai resolver dessa forma aqui, tá bom? Então, só não se esqueçam disso. O que acontece? Desculpa interromper de novo, professora. É que a Amanda havia levantado a mão novamente. Tá. Eu não vi. Pode falar, Amanda. Oi, prof. Então, eu queria saber se é ao vivo essa apresentação, né? É, ao vivo. Tá. Ao vivo, tá? Eu tava pensando em fazer alguma coisa, tipo, uma introdução, assim, alguma coisa do fluxo de um jeito diferente, mas beleza, ao vivo também. Não, mas a gente vê, a semana que vem eu vou dar uma olhada de como que vocês estão pensando, aí eu já começo a falar, olha, isso daqui é legal, isso daqui eu acho que dá certo, eu acho que isso daqui já não daria muito certo, então eu vou falar e
Aí a semana que vem eu consigo ver o que cada grupo tem como Prof, proposta. tem outra pergunta, mas se você não quiser responder, não precisa, tá, prof? Tá, pode falar. Lá vem, né? Que mês você faz aniversário? Oi, desculpa. Que mês que você faz aniversário? Eu em agosto. Ah, Já foi. não foi nada. Porque você falou uma frase muito virginiana, manual é vida. É? Aí eu falei, Ah, falei, não, em pronto. agosto, né? De leãozinho. Então, É. Não, mas você é manual levinha, é. tá Mas certo. manual E é você vida. parece muito uma cantora que chama Sade, você sabe a cantora? Conhece? Não Nunca conheço. viu? Depois, não, eu acho Clássicos, Smooth sério. Opera. Se eu já vi, eu não lembro pelo nome. Talvez eu já devo ter visto, mas não lembro. Sade. Você coloca as músicas da Sade, você vai ver só que você parece muito com Eu ela. vou. Ai, tomara que ela seja uma pessoa muito legal, que nem eu, né? Ela é legal e eu acho que ela é leonina também. Então, acho que é o mal, né, dessa raça. É que você falou isso, eu falei assim, nossa, que frase de virginiana. Manual né? é Então, gente. manual é vida. Você tem que ser tudo certinho, né? Assim. Deve ser uma ascendência aí, professor. Mas só acho isso que eu queria comentar. né? Não, mas tá jóia. Obrigado, prof, pela Imagina, resposta. que é isso, sem problemas. Então, o outro ponto. Apesar que vocês já estão andados, daí dá muito problema, né? Às vezes no primeiro ciclo, né? Vocês já estão mais esfoladinhos nisso daí. É assim, às vezes a pessoa, né, marca as reuniões do grupo, essas coisas não aparecem. Aí chega no dia da apresentação, a pessoa apareceu, né? Assim, putz, tem apresentação, né? Vem aqui, não fez nada. O grupo, ele tem a condição de me falar, olha, professora, fulano de tal não vai ser avaliado. Por quê? Porque ele não vai participar aqui, tá certo? Ou seja, se ele não fez nada, o grupo tem o direito de falar que ele não vai participar, tá? Porque senão fica fácil, né? Ou prejudica todo mundo, porque a pessoa saiu do nada, vem do além, tenta falar alguma coisa que não tem nada a ver com nada, tenta falar e acha que vai ter nota e assim vai. Aí todo mundo vai com a nota lá para baixo por conta dele. Então, às vezes, isso daí não vai dar certo, tá? Isso já aconteceu, por isso que eu coloquei essa, digamos assim, essa identificação aqui, dizendo, se caso o grupo acha que a pessoa não contribuiu e só vai atrapalhar, tá? Então ela tem o direito de falar, olha, mano, vaza porque não vai ser hoje. Só que vocês têm que me avisar formalmente, tá certo? É aquela história, professora, se tem placa, tem história. Se tá falando é porque já aconteceu. Se tem algo muito específico, é porque já aconteceu. É o que eu falo. Nada do que tem aqui é que eu tiro por assim, eu tenho uma imaginação muito fértil, tá? É porque realmente são coisas. Porque o que aconteceu uma vez? A pessoa apareceu do nada e falou: não, mas eu vou. E eu falei: putz, eu não falei que podia, né? E todo mundo: não, isso pessoalmente. Imagine a treta que não dá pessoalmente isso daí, né? Você tem que quase entrar e afastar, né? As pessoas assim, né? Com a mãozinha, né? Não, você fica desse lado e você fica aqui comigo. Não levanta enquanto eu não levantar também, né? Porque quase se atracaram. E a pessoa, não, porque eu tenho direito, eu tô do grupo, aquele monte de coisa. Aí tudo bem, eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte: vocês apresentam e na próxima, aí eu já organizo melhor isso daqui, porque era uma das coisas que eu não imaginava, né? Você não imagina tudo, né? Aí a pessoa apresentou, o que aconteceu? A nota foi lá embaixo, porque a pessoa falou umas coisas que não tem nada a ver. E a nota de todo mundo caiu muito, entende? Aí você imagine o desespero que não foi, né? E então, para evitar isso, aí eu coloquei essa cláusula, né? Ou seja, o grupo, se ele achar, olha, fulano não tem condições porque não fez, não sabe falar sobre isso, não tem esse conhecimento, não quis participar, sei lá, gente, às vezes acontece, a pessoa nem tá na vibe do negócio, né? E não quer. Só que também você não pode atrapalhar quem quer, né? Então é assim que funciona, né? Então, assim, eu falo porque já geraram alguns estresses, digamos, razoáveis, né? Razoáveis. Aí o que acontece? Mesmo sendo a nota, depois passou a ser a nota individual, aí a pessoa fica com 0 e os colegas do grupo ficam com 8, 9. Aí eles mandam lá que eu tô perseguindo a pessoa dando 0 para eles. Enfim. Você entende? São várias sim, coisas, né? Eu tento colocar aqui. Não, tá certo, mas tem que se precaver mesmo. Ó, o Bruno não levantou a mão, professora. Tá. Oi, Bruno, diga. Boa noite a todos. Boa noite. Professora, a minha dúvida é o seguinte, eu peço perdão se você já falou, mas Imagina, pode falar. eu saí um pouco mais tarde do que normal do trabalho e eu estava logado, mas não estava conseguindo ouvir. Estou até dirigindo agora. Não. A minha dúvida é o seguinte, eu fiquei
2 semestres afastados da faculdade. Então, Tá. o meu curso do SMAUG está totalmente... O pessoal já está no 4º ano. E eu, por conta da grade, eu não estou nem fazendo a programação 2, porque é no sábado e eu trabalho sábado. Meu chefe é irredutível em relação a isso. Então, o que acontece? Não é nem meio honesto eu entrar num grupo agora, porque eu vou ser meio um estorvo, né? Eu posso, na sua disciplina, tem algum trabalho que eu possa fazer para compensar, ou fazer a apresentação, mas fazer sozinho, para de repente não ficar, como é que eu posso dizer, ficar na deriva de um grupo que de repente está fazendo um monte de coisa, com programação, com jogo, e aí eu entrar só para fazer essa disciplina, eu acho meio... Não sei se você entende o que eu quero dizer. Sim, sim, entendo sim. O que pode ser feito, Bruno, as possibilidades são o seguinte, que nem ou você faz todos sozinhos, né, todos os trabalhos, aí quando chegar lá, na parte do esmalte, o que acontece? Que lá é um percentual da nota, só que você não vai fazer o jogo porque você não está fazendo a matéria de programação, então acredito que você não tenha o jogo para poder fazer. Aí você faria a compressão e personagens, imagens separado, e não dentro de um jogo. Você faria o mesmo trabalho, só que aí você faria pela imagem, que aí não sobra muitas possibilidades, né? Aí teria que ser com... Oi? Faria mais o conceito do jogo, outras coisas. Porque o que acontece? Quando a gente chega em compressão, você precisa ter o jogo porque você precisa gerar dados, né, para fazer a compressão. Então, se você não tem um jogo, então várias possibilidades já não tem como ser feito. Por quê? Porque qualquer uma delas teria que gerar um dado para você usar a compressão. Aí, o que sobra? Sobra, digamos assim, a possibilidade é fazer em cima de coisas específicas. E quais são as coisas específicas? A parte imagem, né? Ou seja, o ambiente, né? O que você vai usar como fundo, o que você vai usar, digamos assim, uma imagem de um personagem, coisa do gênero, você entende? Então, seria diretamente naquela parte. Então, algumas coisas já, para você, elas ficariam mais direcionadas, entende? Você faria a mesma coisa, mas ficaria mais direcionada. Tá? Aí, agora, em relação... Perdão, desculpa, como? Não, tá, sem problema. Tá? Aí, agora, em relação a essa primeira parte, que são 2 avaliações, que são sobre consoles. Essas 2, não teria problema você participar com algum grupo, caso tenha essa possibilidade. Você pode fazer sozinho, mas não tem problema. Por quê? Como é a arquitetura do console, então não teria um impacto no jogo que o pessoal vai fazer, né? Então, poderia ser feito com algum grupo, caso você consiga. Mas se não, você pode fazer sozinho. O que eu preciso é a semana que vem já ter isso definido, tá? Aí analisa, troca uma ideia com o pessoal, aí vai vendo isso daí. Perfeito. Tá bom? Aí a semana que vem a gente já organiza isso daí melhor. Tá bom? Então tá. Meia fotos. Seja tudo. Ah, tá. Eu vou ver sim, Amanda. Deixa eu ver o Marco também. Tá mandando ser um console que não podemos usar? Não, tem que ser um console que tenha uma unidade de processamento, tá? Então, não tem nenhum que eu possa dizer que exclua disso daí. Como vão se formar os grupos? Vai ser 3 igual semestres anteriores? Vai ser um grupo completo? Vai ser pelo grupo do SMAUG, tá? Vai ser pelo... Porque agora, como tá online, então tá mais difícil esse negócio de a gente ficar dividindo, juntando o grupo. Uma hora a gente pode se perder. Né? No caso, mais para vocês, né? Com qual grupo que eu estou fazendo? Então, será o grupo do SMAUG, do semestre. Tá? Agora, eu não sei, no seu caso, se você está nessa condição, se você só está fazendo essa matéria, eu não lembro, Nicolas, como que você está, né? Quais que você passou, essas coisas. Talvez, se o seu caso, que nem for próximo ao do Bruno, talvez que nem nesse caso dos consoles, vocês possam fazer esse grupo, entende? Coisas do gênero, tá? Que aí já faz uma coisa mais específica, né? não, então você cai na galera dos grupos, né? Então, beleza. Então, você já tá mais... Tá, beleza, então. Mas aí vai ser no grupo do esmalte, tá certo? Então, tá. Amanda, você tá com a mão levantada. Você ia perguntar mais alguma coisa?
Não. Então, tá bom. Então, tem essa situação, né, de vocês definirem, tá? Se por um acaso a pessoa não for participar, né, ou seja, ela estava no grupo e fez, né, aconteceu de ter essa implicação, aí ela já sabe que está fora e ela tem a nota atribuída como 0. Por quê? Porque ela não está deixando de apresentar, porque ela teve um problema, ela estava no grupo, ela teve um problema, tem um atestado, ou tem uma declaração, ou algo do gênero, né? Ela simplesmente não fez a parte dela. Então, o que eu não faço? Eu não permito que ela tenha uma apresentação separada. Por quê? Porque não é justo, entende? Se você não fez porque você não teve um interesse, você não tem que ser avaliado separado. Então, todo mundo, eu sigo a mesma regra do semestre passado, que é para um, é para todos. Você não tem nenhuma avaliação separada por motivo algum, principalmente nesse daqui. Então, por isso que eu coloco aqui que o que implica no item 12 não se aplica no caso se você for retirado do grupo por uma atitude que às vezes não deveria ter tido, né? Tá? Então, isso daí vocês tomem cuidado, né? Não é uma coisa difícil, gente. Então, eu acho que essa matéria vocês têm que pôr a mão na massa e fazer. Não pode ficar titubeando, né? Então, acho que a gente tem que seguir certinho, que nem a gente fez semestre passado, tá? Em relação às apresentações, eu gero, como eu disse, né, a semana que vem eu pego os dados, gero uma sequência, eu vou disponibilizar, então vocês vão ter lá cada horário de cada grupo. Eu tento seguir esse horário. Caso, olha, um está no trabalho, o outro não conseguiu conectar ainda, está com problema, aí eu passo, olha, então fulano, grupo tal, vocês podem apresentar? Então você apresenta, e a gente vai se organizando nisso, tá bom? O que é importante? Que faltando 15 minutos para terminar a aula, eu já não consigo ter mais nenhum grupo. Olha, por mais que atrase, eu não consigo. Por quê? Porque senão estoura o tempo, tá? Então, o máximo vai ser até 15 minutos de terminar a aula. Mesmo a gente sabendo que pode ser 17 ou 20, um pouquinho dá. O que eu não posso chegar a 10 e meia, aí que, sei lá, parece 3 grupos para apresentar. Aí a gente não tem condições. Tá? Então, faltando os 15, aí eu já fecho e a gente já termina as apresentações, tá certo? Aqui é só a questão das avaliações, né, que vai ser de 0 a 10, então, que vai valer os 70%, vai compor, né, os 70%, tá? Então, isso aí a gente já tinha conversado. O que não é permitido? Que você tenha um slide, você só leia o slide. Eu quero explicações. Se eu vou avaliar tecnicamente, você pode ler ali, né? Usar, obviamente, o slide ele serve para isso, mas vocês têm que ter as explicações. Vocês precisam me explicar o que está ali. Não é ler um papel, né? Começar, olha, o console tal, porque isso é nítido quando o pessoal lê. Então, isso daí não pode. Vocês precisam ter a explicação. Se for só a leitura, não tem por que eu avaliar. Isso não tem sentido. Então, você também não vai ter nota, tá? Então, isso daí é uma implicação, tá certo? Tome cuidado com isso. Depois, né, da apresentação, eu vou abrir, né, depois no dia eu vou deixar aberto uma tarefa para vocês subirem para mim o arquivo zip com a apresentação e um TXT com o nome dos integrantes, tá certo? Mas isso só depois. Antes dos 15 minutos finais, porém, já tiver algum outro apresentando, ele tiver que esperar e acabar chegando nos 15 finais. Então, Nicolas, é assim, deu 15 minutos, acabou, tá? Se o último grupo, ele for, porque aí vocês vão ver lá, né, que tem a sequência, né, que você já viu lá uma vez, tem a sequência, então tem os horários, tá? Se aquele grupo, olha, ele começou lá, falta, sei lá, às 10h15, 10h10, uma coisa dessa, e você chega 10h15, o seu grupo 10h14, um exemplo, não vai apresentar, tá? Por quê? Porque você já sabia que tinha um horário. Então, é impossível que desde as 7h10 até as 10h15, né, para terminar 10h15 ali, o último início, você não consiga estar ali, tá certo? Então, não façam isso, não. Tentem estar, que eu já sei que vocês participam, vocês já estão, então, não façam isso. Se der algum problema, se der um BO do tamanho assim, astronômico, tem aquela questão de vocês me comunicarem.
Aí a gente verifica o que pode ser feito. Vocês sabem, eu não sou uma pessoa que, sabe, vou de qualquer forma. O meu objetivo aqui não é ferrar ninguém, vocês sabem disso, né? A gente já teve um tempo aí juntos, vocês sabem disso. Só que a gente tem que ter algumas regras, por quê? Porque senão a coisa perde a mão, né? Um pode ser beneficiado e o outro não. Ou seja, eu não posso usar isso como regra, eu não posso desbalancear isso. Então é por isso, tá certo? Então, se o que estiver apresentando passar dos 15 minutos, beleza, não tem problema. Só que ninguém vai começar quando chegar, ó, cheguei 10h14. Não vai começar, tá? Então, por quê? Porque não tem como aceitar isso daí. Então, por isso que eu já passo mais ou menos uma sequência lá, tudo certinho, que nunca aconteceu isso, sinceramente. Nunca teve problema disso daí. Uma das coisas que nunca deu problema foi em relação ao horário, porque realmente o pessoal se organiza, a gente vai passando falta um do meu grupo, a gente passa o outro, e assim a gente vai indo. Então, a gente nunca teve problema, tá? Quem não vem mesmo. Então, mas assim, não chega nisso daí, não. Tá? Se tiver algum problema em relação a isso, aí só me comunica para eu poder ver, como eu disse lá em cima, né? Refazer alguma situação, olha, faltou então a pessoa não pode, aí vai prejudicar o grupo. Aí são coisas que eu avalio, né? Como eu sempre faço, não tem problema não. Mas assim, não deixa eu ficar batendo na trave não, né? Porque vai uma hora, né? É que nem pênalti, né? Eu acerto ou erro, né? Então, às vezes, na maioria das vezes, nessa situação erra. Viu? Então, não deixem chegar nisso daí, não, tá bom? Não, vocês vão ficar chateados, bem chateados comigo por causa disso. Mas não dá, né? A gente tem que ter uma sequência correta, né, das coisas, tá bom? Pessoal, isso daqui já está lá, tá? No Siga, então vocês podem ler com cuidado, se tiver alguma outra dúvida, alguma coisa também, a semana que vem, não tem problema. O que vocês precisam trazer para a minha semana que vem? Que eu vou ver de grupo por grupo. Vocês precisam trazer as fontes que vocês vão utilizar para fazer a apresentação e uma sequência de pensamento de como que vocês vão apresentar, mesmo que não estejam com todos os dados ali, mas como que vocês pretendem apresentar, tá? Já pode ser em PowerPoint, que talvez até facilite para vocês, tá? Eu acho que até ajuda, né, para compor as ideias de vocês. Então, vocês já podem começar a pensar nessa sequência, montem ali e tragam a semana que vem. O que eu vou fazer a semana que vem? Eu vou me reunir grupo a grupo, ver o conteúdo, ver o que vocês estão trazendo ali e ver qual que é a sequência de pensamento que vocês têm para a apresentação. Aí, o que eu vou fazer? Vou direcioná-los a ter as informações corretas. Ou seja, olha, aqui você coloca mais isso. Olha, isso daqui não é tão interessante, então talvez seja melhor substituir por isso. O porquê? Eu tento ajudá-los na gerência desse tempo com as informações corretas, ou seja, as informações quais vocês serão avaliados. Tá certo? Para não deixar sobrando coisas ali que vai consumir tempo e não tem um peso na avaliação. E alguma coisa que tem um peso, às vezes vocês vão gastar menos tempo. Então, eu já norteio vocês nisso daí. Ou seja, no dia da apresentação, basicamente, vocês já vão saber exatamente como que vai estar a composição do trabalho de vocês. Não vai ter nenhum problema nisso daí, tá? Aí é lógico que é de acordo com o que vocês apresentarem, né? Como que vocês vão usar aquelas informações, aí é uma questão de passar a informação, né? Mas que a informação estará lá, aí ela não vai ter problema, ela estará. Então, nenhum grupo vai ficar pendente nessa questão, tá certo? Entenderam o que vocês precisam para a semana que vem? Escolha o console, defina o grupo certinho, tá? Tragam quais são as fontes, né? Ou seja, o material, mesmo que seja PDF, aí vocês vão compartilhar a tela, eu vou vendo de grupo a grupo. Né? A gente vai lá para o Discord, aí separa lá de grupo a grupo, a gente vai fazendo esse acompanhamento. Aí vocês vão me trazendo essas informações e eu já vou falando, olha, isso daqui é interessante, olha, aqui você traz isso, aqui você traz isso, aqui você pega isso, e a gente vai fazendo assim. Ô, professora, tá? Oi. Desculpa atrapalhar. Imagina, Esse material que você está falando seria o texto de algum site ou de um PDF? Isso. Ou seria o que a gente falaria na apresentação, esse material?
É o texto que nem do site, ou o PDF que nem o manual, porque o manual é grande, aí vocês falam, olha, a gente encontrou essa parte, encontrou essa. Então, é um material de busca, né, de pesquisa de vocês, tá? Entendi. Aí, o que vocês podem fazer, que já ajuda, é trazer esse direcionamento de pensamento da apresentação. Aí é a construção de vocês. A gente vai apresentar isso primeiro, depois isso, nesse fluxo que a gente está pensando. Aí eu já ajudo também nisso daí, tá? Beleza. Mas o que vai trazer é o material de consulta de vocês. Tá joia? Tá joia, valeu, professor. Imagina, que é isso. Caso o grupo não apresente essa primeira apresentação, ainda vai poder apresentar as outras? Sim, vai sim, tá? Porque são notas em separados, né? Então, não tem problema, tá? Quando chegar na GPU, que ela decorre de informações da CPU, aí vocês só vão ter, que nem só apresentar, e só vai ter que falar assim, olha, então, na CPU, ela construiu dessa forma, então, foi enviado para cá, tá? Mas pode sim, que são notas separadas. Cada AC, né, é uma nota, tá? Então, pode sim. Mas apresenta, né, Nicolas? Você não vai deixar de apresentar, né? Então, apresenta, tá? Não vai dar dessa. Não vai, Nicolas. É o que eu falei, eu vou pegar no pé no Nicolas, né? Vou falar para ele, todo dia eu mando mensagem. Nicolas, não quer da apresentação. Nunca mais aparece na aula, né, Nicolas? Quer ficar no pé do Nicolas. Não, vai, apresenta assim, Nicolas. Se organiza, não faz isso não, faz isso não. Você lembra que a gente conversou, hein? Forte e firme no propósito, viu? Tem que manter, tá bom? Tranquilo, gente? Conseguiram entender o que é o objetivo? Relembrou o que vocês vão precisar buscar de informações? Qual que é o direcionamento do que vocês vão fazer para trazer na próxima aula? O que vocês entenderam o que tem que me apresentar, né? Trazer para que eu possa ajudá-los a compor o trabalho. Tá tranquilo nisso daí? Tem alguma dúvida? Agora tá tranquilo essa parte da bibliografia. Beleza. Me deu, pra mim, pelo menos, tá um norte, assim, deu até um alívio, assim, de como fazer. Eu sei. Eu faço isso porque eu sei, né? Essa composição de trabalho, assim, né? Você montar uma estrutura, apresentar então uma nota, e ainda mais coisa técnica, que envolve tantos conceitos, eu procuro sempre dar esse direcionamento, fazer esses textos explicativos, tal, as instruções, e avaliar antes, porque se você vai atribuir a nota, né? Então é o que eu falo, eu não gosto de ficar dando susto em ninguém, né? Vocês sabem disso desde o semestre passado. Então, cada um já vai saber. Se eu falar assim, olha, do jeito que tá, não vai rolar, não, viu? Então, o grupo já vai saber, olha, vamos dar uma requintada, vamos melhorar, mas vocês já sabem, né? Então, é o que eu falo, para mim, vocês têm que saber sobre a área de vocês, isso que é importante, né? Então, esses objetivos das apresentações é que vocês, apesar de vocês já conhecerem, mas às vezes vocês exploram coisas que vocês não tinham ido ainda atrás, né? Então, já vale a pena por isso, né? Tá? E console é uma coisa muito legal. Muito, até o que não joga eu acho legal. Até eu que sabe. Nossa, é muito legal esse negócio. Tá? A GPU, então, é a coisa mais linda. Oi? Tem uma pergunta. O nome pode ser manual de serviço ou não tem nada a ver? Só se... aqui. Manual não, geralmente serviço, manual... Manual de serviço GBA, seria Game Boy colorido. Aí não, tem alguns... O GBA é o Game Boy Advanced. Isso. Então, só se eles derem alguns nomes, né? Porque geralmente é só manual, que nem PS2, PS1, né? É o nome da fabricante. Tá, mas aí a gente mostra na semana que vem, né? Aqui eu tô vendo que tem CPU, circuito periférico. Para saber isso, para saber, né, o que eles trazem, porque às vezes eles montam alguns, pode ser só de diagrama lógico, alguma coisa nesse sentido. Estou achando bastante desenho também. Desenho. Então, o desenho vai ajudar muito. Você sabe que um desenho sempre ajuda a gente, né? Talvez se procurar como Owner's Manual, você acha também, Amanda? Como escreve? Escreve para nós aí. Deixa eu ver aqui certinho. Owners, que é de proprietário, né? Manual do proprietário. Isso. Então, tem que ajudar assim. Quando você fala de... Desculpa, quando fala de manual de serviço, normalmente, o que acontece? O manual de serviço é quando você vai fazer normalmente manutenção no dispositivo
E muitas das vezes tem um esquema, né? O esquema elétrico, vamos dizer assim, né? Então, A parte lógica da diagrama placa, elétrico né? dele, né? Então, eu diria que o Exatamente. manual de serviço vai ter mais, acho que vai mais informação técnica do que o manual do proprietário. Normalmente. Mas se você pegar, por exemplo, você pegar nesse site que eu passei, eu tô vendo aqui, por exemplo, eu peguei um manual de um videogame qualquer aqui dos anos 90, ele explica como que faz para ligar aquela coisa básica, né? Ligue na tomada, se não estiver funcionando, tenha certeza Então. que está na tomada. Mas É, lá no final ele tem as especificações técnicas. Standards and aí já ajuda. Specifications. Aí tem Isso. tudo que precisa. É, A CPU, quantos megahertz, memória isso. RAM, Exato. VRAM, sound Como effect. trabalho. É. Ele Aí tem já as ajuda, já especificações. direciona. Já ajuda para ver como É. Ah, funciona. sim. Aí. Desculpa. É que eu ia falar que Não, o Johnny tá pode com a mão pegar. levantada. Ah, Tem alguém que não Oi, levou? professora. Ah, tá. Oi. Peraí, o que eu ia perguntar? Ah, lembrei. Então, já tem data para a gente apresentar, tal, tudo bonitinho? Já sim. Vai ser a semana que vem eu vou verificar, vai até aqui no plano. Só Ó, para eu anotar aqui. tem sim. Ó, nós estamos nessa aula aqui, tá? Então, essa aula é a que eu tô passando, o que vocês vão trazer. A semana que vem eu faço essa pré-avaliação, aí na outra semana já é a apresentação. Então, tem Ah, aula tá. que Então vem é na outra. dia 18, então. Isso, é 18. Deixa eu ver aqui. Então, tem que colocar lá para poder dar uma agilizada. Dia 18. Dia 18. Tá, Eu estava beleza, esperando então. sair esse último calendário, né? Que teve alteração de novo, mas eu acho que não vai mudar muito para a gente, não. Aí eu coloco dia 18, tá? Tá, beleza. Valeu, professora. Imagina que é isso. Tá? Deixa eu ver aqui. O Larissa, deixa eu ver, um pouco, saber aqui apresentado. Não, a semana que vem vocês vão trazer a documentação para eu poder ver, tá? É isso mesmo, Vitor. Tem que ser em inglês mesmo, porque senão vai ser muito mais difícil. Fazer específicas técnicas de algum console. Isso, exatamente. Vai ser o trabalho em cima do console. Tá? A primeira apresentação vai ser CPU. Vai ser a primeira, Nicolas, CPU e memória. Vão ser juntas, tá? Mas falando certinho, já coloquei lá, já tem esse documento de instruções lá, tá bom? Nome do console, isso, as 3 semanas que vem. Mas apresentar os 3 na semana que vem. Não. A semana que vem vocês vão me trazer os documentos que vocês vão utilizar para fazer a apresentação. De onde vocês vão tirar, né, as informações sobre o console. Aí eu vejo e direciono vocês. Olha, usa isso, coloca isso, traz isso. Aí a apresentação que vai valer nota é na outra semana, no dia 18, que nem a gente acabou de falar agora, tá? Né? Guilherme, daqui a pouco eu falo disso, da proficiência, tá? Vocês vão fazer hoje. Tá? Vai ser em outra sala, naquela que eu mandei o convite para vocês. Daqui a pouquinho eu entro lá, tá? Então tá. Não vai ser tão difícil não, Larissa, tranquilo. Só trago a semana que vem, tá? Mas conseguiram, pelo menos, entender o que vocês vão trazer a semana que vem, gente? Que isso é bem importante, tá? Semana que vem a gente vai gastar o tempo fazendo isso. Tá certo? O clock, ele é só um relógio, né? Isso, o clock é só um relógio, é o temporizador. Ele só faz isso. Ele só gera o tempo, assim, né? Ele só controla o tempo de sincronismo da máquina. Tá? Então ele nivela, né? O que um executa com o tempo de outro, né? Então ele tem isso que eu aí. tô tentando adivinhar pelo esquema elétrico como é que é o fluxo, mas eu acho que Tá. eu vou ter que. Enfim, ele começa na tomada, imagino, né? Então eu tô tentando a tomada pro nem precisa. Pensa no vendo que aqui seguinte, o tem umas fluxo a partir... VRAMs, tá escrito aqui. Então, exato. Pensa no seguinte, a partir do momento que inicia a instrução, tá? Instrução. Exato, da instrução. Processamento de instrução, tá? Vai trazer fontes, o que a gente vai usar. Imagina, que é isso, fontes console. Isso, exatamente. Vocês vão trazer as fontes que vocês vão usar para poder fazer a apresentação. É isso mesmo. A semana que vem é isso. Aí a semana que vem eu já vou disponibilizar
os horários, né? Vocês me trazendo os grupos, eu disponibilizo os horários com os grupos, tudo certinho. Mas a semana é isso, vocês vão trazer as fontes que vocês vão utilizar para fazer a apresentação. Aí eu já oriento vocês melhor nisso daí, tá? Então traga material, tudo que vocês tiverem encontrado. Que aí eu já consigo filtrar disso e falar, olha, segue nisso. Mostra, olha, eu estou pensando em fazer isso. Aí eu já direciono certinho também como vocês vão fazer, tá bom? Tranquilo? Mais alguma coisa, gente? Aí são porta de dados, né? A porta de entrada e saída, né? Que nem teclado, entrada de vídeo, né? Saída de vídeo, mouse. Então, é tudo que você tem dos periféricos, comunicação com periféricos. Tá? Tudo que é input e output, né? Tá? Isso daí são essas portas. Rede, né? Essas coisas. Tá, joia? Sem problemas. Mais alguma coisa, gente? Conseguiram entender certinho para a semana que vem? De boa, professora. Beleza? Então, tá bom. Então, se organizem, se reúnam, ou, se possível, essa semana, para vocês fazerem isso, troquem essas informações, que você já sabe como faz. E a semana que vem, a gente se reúne aqui no Teams primeiro, e a gente já pula lá para o Discord para poder fazer essa sequência, né, com os grupos. Se tiver algum grupo que ainda não esteja lá, aí a gente insere, né, na hora lá, a gente vai só organizando, aí a gente segue o mesmo processo que a gente fazia semestre passado, que eu acho que foi, como a gente disse lá no começo, deu certo, eu acredito que deu até uma agilidade, né? Porque por aqui é mais difícil, né, a gente se organizar para isso daí, tá? Lá eu acho mais fácil. Aí a gente pula para lá e faz o que precisa ser feito lá durante a aula todinha, tá bom? Certo? Beleza. Então tá joia, gente. Então, por hoje, a gente fica por aqui, né? Porque eu vou aplicar a prova de proficiência para o pessoal. Então, vocês usem essa segunda parte da aula para se organizar, definir se os grupos já estão certinho, definir o console, porque aí durante a semana vocês gastam tempo só colhendo material, né? Então, usem esse período, né, pós-intervalo, para vocês fazerem isso, que já dá uma adiantada boa nisso daí, do que deixar para rolar só durante a semana. Oi? Fechou. Você falou que era para entregar um documento também com os integrantes, era isso? A semana que vem, vocês vão me falar quais são os grupos, né? Quem que pertence a qual grupo. Porque já vai juntar todo mundo, né? Então, mas... Isso, exatamente. Aí eu já vou saber quem que vai estar em qual grupo. Então, eu já recebo o documento, aí depois eu coloco lá e já divido certinho, tá certo? Tá, beleza. Então, isso é para a semana que vem. Tá? Então, façam isso. Usem esse segundo período para vocês definirem console, já dar uma olhada, porque aí a semana que vem, a hora que vocês chegarem, vocês já vão estar com as coisas mais estruturadas. Aí já vai dar uma adiantada boa nisso daí. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Boa sorte para quem for fazer a proficiência. Boa prova, professora, também. Só obrigada, viu? Agora puxar a galera para cá para fazer a prova. Boa sorte, boa noite aí, pessoal. Boa noite, gente. Fica na sala, não, né? A gente não fica na sala, a gente sai da sala. Não, pode sair, tá? Só quem não ainda deu um ok, boa noite aqui para constar a presença, só manda aqui no chat, né? A maioria eu acho que já mandou, né? Se tiver, talvez um ou outro que ainda não mandou. Mas manda aqui para constar a presença, aí vocês podem sair, porque aí eu vou sair também, que eu vou para outra sala para poder aplicar a proficiência. Boa sorte, tá bom? Para você também. Obrigada. Bom final de semana para vocês e bom feriado, né? Bom feriado. Opa. Partiu bom final de semana. Né? Partiu. Sextou Covid. Sextou. Tchau, gente. Aqui tchau, gente. Boa noite. Obrigada pela presença. Tá certo. Tchau, Valeu, tchau. Professora. Tchau. Tchau. Até a semana que vem, se Deus quiser.